www.bandesportes.com.br/Fórmula Indy, www.bandesportes.com.br/Fórmula Indy para ter o regulamento. E aí, os carros já em ação. Os carros já saindo do pit lane, já vindo para as voltas de apresentação, as voltas de aquecimento. E você vai conferindo, então, as emoções, as imagens da Fórmula Indy, as câmeras que estão distribuídas, não só no topo aqui do prédio, onde a gente tem as cabines, a cabine daqui que está fazendo essa transmissão para você, mas também as câmeras colocadas dentro da pista, as câmeras acompanhando a ação dos pilotos ali no circuito de 2.400 metros em Homestead, Miami. E você já nota alguma coisa aqui nessas imagens que a gente possa ver? Veja só, os pilotos já aquecendo os motores e as câmeras, as várias câmeras que vão levar a gente para dentro da emoção nessa pista. E essa pista tem uma peculiaridade que, aliás, o Vitor comentou. Ela é mais ondulada nas curvas 3 e 4, que são essas curvas que levam para a linha aqui do box, que é justamente essa curva que aparece agora, e principalmente o terreno é mais descampado para esse lado. Então, normalmente, na curva 3 e 4, eles tendem a encarar o vento de frente, que acaba sendo um problema grande. Aqui, essa mudança na direção do vento, quando você está de frente para o vento e de costas para o vento, muda totalmente aí a condição de estabilidade do carro também. E a gente já vai percebendo aí, você vê na parte de baixo ali o público presente no circuito de Miami. Você sabe, serão 200 voltas, uma prova de 300 milhas, 483 quilômetros. E a janela para pit stop entre 55 e 59 voltas. Aí já deu para perceber, até no papo do Petrin com o Vitor Meira, que isso pode mudar em relação a algumas equipes. Não são todas que vão seguir essa janela aí, não. Aí você vê que no ano passado a gente teve a vitória do Sam Hornish Jr., a largura dessa, aliás, a distância, né, dessa pista, a reta de chegada mais de 200 metros. E aí a temperatura local, você vê, são 24 graus de temperatura, direção do vento, a velocidade. Portanto, as condições climáticas aí para a realização dessa primeira prova da temporada é a abertura da temporada da Fórmula Indy que você vai conferindo. Você vai vendo as imagens aí nos carros, a câmera colocada no carro do Pole Position, Thomas Scheckter. Aí você vê a câmera colocada no carro de Brian Retta, ele que vai largar ao lado do Tony Kanaan. Esse é Scott Sharp, também carregando uma câmera. Scott Dixon, campeão de 2003, tem outra câmera. Você vai com o campeão de 2004, vai vendo a luva premiada ali, ó, com Tony Kanaan. Vai também participar com o Buddy Rice e com a Danica Patrick. Aliás, você vai ter o Alex Barron, essa câmera aí levando você para dentro da emoção. Os carros já posicionados. Tudo pronto para daqui a pouco a gente ter a largada. Olha só. O Pace Car já saiu. Você vai ver de frente, de frente. Vem Thomas Scheckter, vem Vitor Meira. Bandeira verde, bandeira verde. Começa a temporada 2005 da Fórmula Indy. A Fórmula da Emoção começa para você. Já acompanhando na primeira volta. Veja só como o Thomas Scheckter vai puxando o ritmo. Ele anda muito rápido nessa primeira volta. Olha só como ele vai puxando. Vitor Meira já embutiu, já vai passando pelo lado de fora. Pelo lado de fora, Vitor Meira. Olha como vem embalado. Veio muito forte Vitor Meira no carro, número 17. É o Brasil passando ali, buscando a primeira colocação na primeira volta. Deu Brasil na primeira volta. Vitor Meira completa a primeira volta na primeira colocação. Thomas Scheckter, o segundo colocado. Dario Franchitti é o terceiro. Já pulou bem o Dario Franchitti. Buddy Rice vem para a quarta colocação. Ele, o Castro Neves, manteve o sétimo lugar. Tony Kanaan já é o nono. Olha só como o Thomas Scheckter tenta dar o troco para cima do Vitor Meira. Isso vai acontecer o tempo todo. O tempo todo a troca de liderança. Aí você vê o Thomas Scheckter completa a segunda volta. Ele na frente. Aliás, a terceira já determinada aí. Estamos completando a segunda, abrindo a terceira. Abrindo a terceira volta, você vê o Thomas Scheckter. Vitor Meira já colando nele de novo. Vai pegar a carona do vácuo e vai tentar passar. É isso, Vini? E dá nitidamente para ver os carros raspando embaixo nesse momento da prova, que eles estão com o tanque cheio. Você vê alguns carros, em especial do Sam Hornish, batendo embaixo. O que pode virar a ser uma complicação, mudar o comportamento do carro durante a corrida à medida que o tanque esvazia. Muito tranquilo na prova, Vitor Meira. Olha só como ele vai comboiando, vai acompanhando o trabalho do Thomas Scheckter. E olha só, é Thomas Engel que largou na terceira posição, já procurando o pit, hein?
vai reabastecer, mas é problema de motor. Isso pode ser problema no outro motor da Chevrolet. Hein, Vini? O que você acha? Pois é, um momento aí inesperado da prova, se bem que era uma movimentação estranha ontem, já durante o último treino. Realmente a equipe Panther estava economizando muito aí, o motor estava economizando, andando muito pouco. Agora é aquilo que nós víamos conversando antes da prova. Para a Chevrolet, nesse momento, é liderar o que der e vamos ver o que está no fim. E eles estão na frente, mais uma volta completa, Thomas Scheckter em primeiro lugar. Passou colado nele o Vitor Meira. Tony Kanaan vem trabalhando para ganhar posições. Hélio Castronelli já é o quinto. Tony Kanaan se mantém agora em oitavo lugar. Ganhou uma posição, você vai vendo a frente dele aí. Quem está na frente dele, quem está na frente do Tony Kanaan é o Don Weldon. Don Weldon vai tentando ultrapassagem por fora. Você vai vendo a câmera colocada no topo do carro do campeão 2004. O atual campeão da Fórmula Indy vem cruzando, olha aí. Completa mais uma volta, passa na frente da nossa cabine. E vem rápido, contorna para a esquerda, é sempre assim, olha como bate o fundo do carro do Dan Weldon e também do Dario Franchitti. São os três carros da equipe Andretti Green, colados em quem? Hélio Castro Neves, piloto brasileiro do carro número 3, olha o Elinho aí, vai liderando esse pelotão, enquanto na frente continua na busca da primeira colocação, o Vitor Meira. Passa Buddy Rice em terceiro. Os dois carros da equipe Rahal Letterman parecem muito bem acertados. Esse é o carro número 15 que você vê logo à frente de Sam Hornish Jr. Sam Hornish saiu de oitavo lugar para a quarta colocação e está comboiando o Buddy Rice. É o terrível Sam Hornish. Ele que anda muito bem. É o bicampeão Sam Hornish Jr. Colado na traseira. Um piloto que aprontou bastante na temporada passada, o Buddy Rice. Chegou até a capotar. Ficou capotado na prova de Chicago. Depois disso ficou um pouco mais comportado, mas sempre busca as primeiras colocações. O Vitor Meira está logo à frente dele. Apertando o Thomas Scheckter. Aí você vê o Dario Franchitti e o Dan Weldon. Os dois pilotos da Andretti Green. Olha só o Dan Weldon, vice-campeão do ano passado. Dario Franchitti por dentro, no carro número 27, é o azul. E o carro vermelho e branco, número 26 do Dan Weldon. É o inglês. E que apesar de serem carros de cores diferentes, são companheiros de equipe na Andretti Green. Aqui nos Estados Unidos, na Fórmula Indy, os carros eventualmente podem ter patrocinadores diferentes dentro de uma mesma equipe. E a gente está vendo aí, é por isso que é favorecido o fato de eles não terem jogo de equipe. Cada um defende um patrocinador diferente, trabalham ao longo dos treinos para serem rápidos, todos de forma conjunta. Aí na prova é cada um por si, não tem determinação de resultado não. Celso, e uma coisa que me chama a atenção com essa temperatura, apesar de nós estamos com 24, 25 graus de temperatura do ar, o asfalto está perto de 40 e poucos graus, e com essa janela de pit stop aí que pode chegar perto de 60 voltas, a pergunta que me vem é, e a administração do consumo de pneus? Será que o pneu não vai determinar aí um pit stop antes do combustível? É bem provável. Olha só como vai pilotando agora o Scott Sharp. Vai fazendo ultrapassagem em cima do estreante Patrick Carpentier. Passou fácil, passou rápido. Buddy Rice agora já vem com os pneus um pouco mais quentes. Vem chegando aos poucos no Vitor Meira e no Thomas Scheckter. Agora ele já tem o carro já aprumado. Opa! Estourou o motor. Bandeira amarela, explodiu o motor do carro número 27, Dario Franchitti. Olha só a fumaceira que vai saindo do carro dele ali na reta oposta. Explodiu e explodiu bem, hein, Vili? Olha só o que sai de óleo também. Esse, Celso, não dá para dizer depois no release que foi pane elétrica. Esse, olha, realmente foi perda total esse aqui. E isso, olha, mostra justamente uma coisa, é um retrato desse início de temporada. Cada vez mais o pessoal busca desempenho e para conseguir melhorar o desempenho, lógico, sacrifica a durabilidade. Então esse compromisso aí de resistência e desempenho começa a ser crítico aqui na Fórmula Indy. Primeiro motor da temporada, a gente vê aí o Honda tendo problema. Você vê que não está fácil para eles. É o motor mais forte, sem dúvida nenhuma, mas eles estão no limite da preparação. Pois é, o pit está fechado, vai abandonando o carro do Dario Franchitti.
E com o pit fechado, a gente tem aí uma aproximação de um trabalho importante das equipes. A gente tem aí completadas 13 voltas, vai mudar essa janela aí de 50 voltas, vai passar lá para 70, segunda parada. Mas agora vai ser uma bela briga. Vamos ver quem é que busca o pit, até em função daquilo que vinha falando exatamente no momento que explodiu o motor do Dario Franchitti, que é o consumo de pneus. E olha só, a explosão que aconteceu aí no motor do carro do Dario Franchitti. Pelo jeito, avisou e foi, né? Não deu nenhuma piscadinha antes, porque o Dario normalmente não deixaria, não é um piloto de deixar isso acontecer na pista, né, Vini? Você vê até a consciência dele, que ele vem pelo lado mais interno possível da pista, mas realmente deve ter dado aquela falhadinha e foi o tempo dele botar o pé na embreagem, porque foi perda total mesmo. É, de uma vez. Agora, interessante aí a classificação do Roger Yasukawa na 8ª colocação, também está andando muito forte nesse começo de prova, que é o piloto também estreante, que a gente pode considerar. O Kosuke Matsuura, que estreou no ano passado, é o 9º. Thomas Zeng não teve muita sorte nessa prova, ele era estreante, mas não teve muita sorte. Aí você vê a passagem dos carros, o Buddy Rice, logo na sequência o Dan Weldon. Agora fechando a imagem no carro do Sam Hornish Jr., aparece o Hélio Castro Neves, o piloto do Brasil. Mais um brasileiro campeão, Tony Kanaan. Agora eles vêm para o pit, hein? Olha, todo mundo vindo para o pit. Aí a luva que você pode ganhar. Participe da pergunta premiada. Quantas vezes o Tony Kanaan chegou entre os 5 primeiros no campeonato passado? Ligue para 031 31 8803 9393. Aperte lá a opção 2, deixe a sua resposta. Depois dê seu nome, seu telefone, a cidade de onde está falando. E confira depois o regulamento da promoção no site da Band e do Band Esportes. Aí o pit. Aí a parada, vamos ver quem sai mais rápido. Olha só, o Thomas Scheckter já parado ali, ele é um dos primeiros na sequência de pits. Já está vindo de volta, já completou o combustível, já veio de volta. Desgaste de pneus, todo mundo colocando borracha nova. Goma nova para eles, carro número 15, é do Buddy Rice, voltou num bolo terrível. Quase se batendo ali nos pits, você viu o Sam Hornish, saiu muito bem o Hélio Castro Neves. O Tony Kanaan vai saindo só agora, muito tempo perdeu. Parece que a Danica também perdeu muito tempo no pit, só voltou agora. Embaralhadas e muito bem embaralhadas as cartas depois desse pit, hein, Vini? Sem dúvida, Celso. Aliás, vamos ver se nós vamos poder rever essa imagem, porque a confusão nessa saída de pit, olha que coisa impressionante, hein? É, porque estava todo mundo lado a lado, parecia que ninguém tinha muita informação de como sair, do que fazer, da ordem de fazer. Saiu todo mundo muito um em cima do outro. Bom, pela sequência aqui na saída de pit, a gente teve a indicação da volta do Brian Herta e do Dan Weldon para a pista, só que vamos ver como é que ficou a classificação deles. Eles não pararam, exatamente. São 2 carros da equipe Andretti Green que estão com uma estratégia diferente. No caso do Tony Kanaan, estão sendo um pouco mais conservadores. É o campeão do ano passado, por isso eles buscaram ou chamaram o carro do Tony. O Tony está lá atrás na classificação. Quem fez mágica foi a Penske de novo e o Helinho, porque na realidade o Hélio, que nesse momento é o 7º colocado, é o que mais ganhou nesse pit stop. Ele realmente conseguiu naquela confusão na saída de box, foi o piloto que mais levou vantagem, tanto que ele estava atrás do Sam Hornish e agora ele volta em 7º. O Sam Hornish é apenas o 10º colocado. Antônio Petrin nos pits. Pois é, Celso, aqui no box da Rahal Letterman, da equipe do piloto Vitor Meira, uma certa confusão na hora de trocar os pneus, principalmente no reabastecimento. A mangueira acabou enroscando ali, muito metanol vazou, né? Molhou a mão do mecânico, foi preciso jogar água para evitar qualquer tipo de problema, mas não foi uma das melhores trocas não da equipe Rahal Letterman. Perdeu alguns segundos o brasileiro Vitor Meira. E voltou para a pista apenas na 9ª colocação, Vitor Meira, aí o dono da equipe, o Rahal, que está no topo do prédio aqui, está acima da gente. Ele está participando, está do lado ali dos spotters, os spotters que ficam observando os movimentos na pista e indicando para os pilotos a posição de ultrapassagem, se eles têm gente do lado esquerdo, do lado direito, por dentro ou por fora. Eles estão exatamente acima da posição dessa câmera, tem uma posição privilegiada de observar e eles são os anjos da guarda, vamos dizer assim, né, Vili? Dos pilotos na pista. Exatamente, Celso. E agora começa a valer a estratégia. A decisão da equipe Andretti Green, que teve 2 carros sendo reabastecidos e manteve o Brian Herta e o Dan Weldon
na pista e agora eles estão na ponta. Agora, eles assumem o risco da estratégia, porque se até chegar o momento deles terem que reabastecer, não pintar outra bandeira amarela, eles vão ter que fazer o pit stop deles em bandeira verde. E aí eles vão perder muito tempo, muito espaço em relação aos outros competidores. É sempre um risco, é sempre um jogo de estratégia, sempre de olho na classificação da prova. E isso é muito importante para a gente ficar de olho, para a gente saber o que vai acontecer. Repare que tem tudo pronto para a gente ter a largada na próxima volta, hein? Você pode ligar para o Alô Band, você pode participar da pergunta premiada 031 31 8803 9393. Pergunta premiada: quantas vezes o Tony Kanaan chegou entre os 5 primeiros em 2004? Você liga para esse número 031 31 8803 9393. Tecle a opção 2, deixe o seu nome, o seu telefone, a cidade de onde você está falando e torce para ser o primeiro a dar a resposta certa. Vamos ver se no final da prova a gente já dá para você o resultado, já tem um vencedor dessa promoção. Os carros já estão contornando a curva de número 3. Vem para a curva de número 4. Brian Reta na primeira posição. Ele treinou bem, hein? Treinou bem o Brian Reta. Vamos ver agora na relargada. Vem para a relargada. Volta de número 18. Vai abrir a volta de número 19. Vem lado a lado com a emoção. Lado a lado com a emoção. Vem acelerando. Olha o Thomas Scheckter por onde veio. Thomas Scheckter veio abaixo da linha branca ali para tentar ultrapassar. E vem por fora agora. Olha o Thomas Scheckter no carro amarelo, carro número 4. Esse é louco, esse acelera, esse anda muito. Olha o Thomas Scheckter ali por fora ganhando mais uma posição. Quem vem de carona é o Hélio Castro Neves. Olha o Helinho de carona com ele. Foi embora. De passagem, deixou para trás Hélio Castro Neves. Deixou o Thomas Scheckter. E olha o Vitor Meira. Vitor Meira de carona também. Vitor Meira por fora, hein? Vai andar do lado. Eles já estão lado a lado na curva. Vitor Meira lado a lado com o Sam Rollins. Olha o perigo, olha o perigo. 3 carros agora na saída de curva lado a lado. Olha só de novo. Repare a ultrapassagem do Thomas Scheckter. Ele trocou de marcha. Foi mais rápido, veio por dentro. Pegou a parte reta, depois voltou para a inclinação na reta. Ganhou várias posições. É um replay dos mais interessantes. E aí você vê o líder da prova, Dan Wheldon. E Celso, olha, até esse replay dá margem aí uma discussão, porque na realidade o Thomas Scheckter ultrapassou uma série de carros antes da relargada. Aí até dá margem aí para ver se não vai pintar uma penalização para ele. Vamos ficar de olho aí, porque isso deve acontecer logo. Quem veio por fora e ganhou várias posições também foi Vitor Meira. Vitor Meira, você se lembra, voltou na 9ª colocação. Nessa volta ele passa em 8º. Ganhou várias posições, depois no tráfego ali no meio do vácuo, acabou perdendo mais 2. Passa em 8º. É o 8º colocado brasileiro Vitor Meira, que largou na primeira fila. Na 4ª colocação, ele que já vinha falando que o carro estava muito bom no tráfego. Hélio Castro Neves. Helinho vem na 4ª colocação. Passa Dan Wheldon. Passa Brian Reta. Passa na sequência Kosuke Matsura. Olha o japonês do carro 55 andando forte. Ele vem na frente do Hélio Castro Neves. Vamos ver por quanto tempo. Helinho tá chegando nele, Vili. E o Kosuke Matsura, na realidade, é o líder virtual da prova, porque ele também parou para reabastecer. Ele tá com o carro reabastecido. Ele que parou na 15ª volta. Coisa que não fizeram o Dan Wheldon e o Brian Reta, que são primeiro e segundo. Esses daí torcem por bandeira amarela. Exatamente. E a gente torce para que você participe com muita sorte na promoção da pergunta premiada, hein? Não se esqueça, 031 31 8803 9393 para você saber, para você escolher, para você ter a chance de ganhar a luva do campeão da temporada passada, o Tony Kanaan. Vem aqui para completar mais uma volta. Olha só, o Hélio Castro Neves agora já passou o Kosuke. Hélio Castro Neves é o 3º colocado da prova. Passa o Helinho na 3ª colocação. E olha, Celso, pode se preparar para ver o Vitor Meira ganhando posições. Na volta anterior, ele virou em 213 milhas. Essa ele virou em 211, mas foi o mais rápido na pista nesse momento. Pode se preparar que ele vai partir para cima. É, o Vitor Meira que traz colado ou colando nele. Quem? O Tony Kanaan. Vitor Meira já passou o Sam Rollins. Na sua tela você vê os 2 primeiros colocados e o azarado do Dario Franchitti, que de novo teve problemas no motor. No ano passado ele teve vários desses problemas, no ano retrasado mais ainda, mas é um piloto que faturou 2 vitórias na temporada passada, um piloto que a gente sempre coloca entre os favoritos pela maturidade dele, pela regularidade, não, Vili? É verdade, ele tem vamos dizer, uma falta de sorte, mas ele é um piloto muito competente e é um dos grandes candidatos ao título esse ano.
Aí você vê na pista, os dois carros da Andretti Green liderando. Eles que estão num ritmo diferente de pit stops. Olha só o Thomas Scheckter. Thomas Scheckter disputa essa liderança com Hélio Castro Neves. Quase se tocaram. Quase se tocando lado a lado na curva. Thomas Scheckter por fora. Olha o sul-africano ganhando a terceira posição. De onde veio esse cara? Olha só de onde ele veio. Lá de trás para ganhar a terceira posição. Deixou para trás o Hélio Castro Neves. Continua acelerando, continua andando forte e não teve nada de penalização para ele até agora, Vini. Ainda não teve nada. E quem começa a se aproximar nesse grupo é o Tony Kanaan. O Tony Kanaan, quietinho, nessa relargada, foi o piloto que relargou em melhores condições, hein? Você vê o carro do Tony Kanaan agora, exatamente como falava o Vini. Olha só o Tony. As luvas da promoção aí no controle do volante do carro número 11. Repare como ele dá uma inclinadinha ali para a esquerda, na reta oposta, por conta dessa inclinação. Aí o stagger, a diferença de altura do carro do lado direito para o lado esquerdo. Essa é a Danica Patrick, carro número 16. A garota que estreia na categoria, estreia nessa prova. Danica Patrick, que é a 16ª colocada. Não está mal, não. Está vindo bem. Aí o espelhinho amarelo do carro dela, você está a bordo do carro número 16. Dentro da pista, do lado da emoção. Danica Patrick vai perseguindo ali o campeão de 2013, Scott Dixon. Vem passando para completar mais uma volta. A dupla da Andretti Green, Dan Weldon, Brian Retta. Passa Thomas Scheckter, passa Elinho. Todo mundo muito colado, muito junto. Sam Hornish na sequência. Depois Kosuke Matsura, que já caiu para a 6ª posição. Tony Kanaan é o 7º. Roger Yasukawa, o 8º, está na frente do Vitor Meira, que é o 9º colocado da prova. São 200 voltas, já completamos 31. Ritmo rápido, ritmo forte dessa primeira etapa da Fórmula Indy. Fórmula Indy 2005, a fórmula da emoção. E olha, Celso, que o Tony Kanaan já encostou no Sam Hornish e já começa aí a armar para o bote, aí para ultrapassagem, hein? É a tentativa dele de chegar ali para ganhar mais uma posição. Amarela, hein? A bandeira amarela, bandeira amarela. Bandeira amarela. E a gente tem detritos na pista, falta de condições ideais de aderência. E é por isso que a direção de prova determina aí bandeira amarela. Vão diminuir o ritmo, vão se aproximar. Olha só o que é. Aí você vê o porquê. A imagem está dizendo, se entra um pedaço desse de papel aí no carro, na tomada de ar, ele... ou na viseira do piloto, mas até tá muito estável no chão para ser uma peça leve. Pode ser alguma peça que tenha caído de algum carro, hein? Me parece, se fosse uma peça de fibra, alguma coisa, senão com a passagem dos carros, se fosse papel, ela teria voado. Você vê como a gente assume errado quando vê uma coisinha branca, né? Acha que é um papel, não é? Você está certo. Até porque o vento está ventando de uma certa forma mais intensa aqui na pista e se fosse papel já teria decolado dali, né? Elementar, cara Celso. Nada, com a precisão do olhar de um comentarista aqui, atento, tranquilo, enquanto a gente está aqui embalado na emoção de levar para você tudo o que acontece, no ritmo do que acontece na pista. O Vini está atento ali, com toda a calma, com toda a precisão da informação para você não perder nada. Passa para completar mais uma volta, bandeira amarela, Dan Weldon na liderança. Isso pode fazer com que a estratégia da Andretti Green até esteja próxima do certo. A gente tem o pit fechado, mas todas as equipes estão prontas ali para receber os seus carros na próxima volta, hein, Vili? Isso pode deixar todo mundo igual de novo. É verdade. Vamos ver se nesse próximo pit, se o Dan Weldon e o Brian Retta vão parar para reabastecer. E vamos ver uma outra coisa. Se o Tony... se o Tony Kanaan não vai ficar fora, quem sabe? Porque parece que ele vai ficar fora, hein? Exatamente. A gente está vendo ali, o pit está aberto na próxima volta. A gente vê lá no fundo que a equipe do Tony Kanaan talvez não faça o pit stop para ele. Isso pode deixar de novo as cartas embaralhadas. Exatamente, deixar ele aí com pista limpa, tranquilo na ponta para essa relargada. Vamos ver. A gente vê aí o Dan Weldon, olha só o que acontecia. Shaquille O'Neal, facinho, levantando o Hélio Castro Neves na sexta-feira à noite, quando ele foi assistir o jogo do Miami Heat, aqui da NBA. Ele contra o Sacramento Kings. Agora a gente vê a entrada no pit. A briga acontecendo. Petrin, você está de frente para a ação. Estou aqui exatamente em frente ao Rahal Letterman, acompanhando agora o pit stop do Vitor Meira de novo, para saber se dessa vez vai tudo bem. Vamos cronometrar aqui.
Os pneus estão sendo trocados nesse momento. O reabastecimento simultaneamente. E vai sair o Vitor Meira. 7 segundos e 81 centésimos. Dessa vez trabalhou direito a equipe Rahal Letterman. Finalmente, estava mais do que na hora. 10ª colocação, pelo menos é que a gente tinha no computador aqui da entrada do Vitor Meira no pit. Vamos ver como é que ele sai, como é que ele completa a primeira volta. Quem ganhou posições, quem perdeu, você viu rapidamente aí. E a gente vai conferindo e levando para você a informação. Patrick Pantier, Ed Carpenter e Paul Dana não foram para os pits. Eles são os pilotos que estão nas 3 primeiras colocações neste momento. Estão lá na pista, ó. Aí você vê o Dan Wheldon, que fez a sua parada, já está de volta. E olha só o ritmo da volta. Hélio Castro Neves, carro número 3. Foi o mais rápido. Depois o Tony, carro dos brasileiros aí. Depois Sam Hornish, Buddy Rice. Aparece Dan Wheldon e depois Thomas Scheckter. Ele que deve vir de novo daquele jeito na relargada, hein? Você se prepare aí. Se prepare em casa porque o cara vai vir muito rápido. Vai vir comendo asfalto. E olha, Celso, o que era aquela peça branca, o detrito na pista, hein? Olha só, era o espelho do carro do Hélio Castro Neves. E ele falou o seguinte, ó, eles estão conversando, o spotter dele é ninguém menos que o campeoníssimo rei dos ovais, Rick Mears. E o Rick Mears está falando no rádio com o Elinho, dizendo o seguinte, não se preocupe, o espelho não vai te fazer falta. Yes! Isso é bom a gente ter essa garantia do piloto que venceu Indianápolis 4 vezes. Um dos maiores campeões da história da Fórmula Indy, Rick Mears, está lá no ouvido do nosso piloto, no ouvido do brasileiro Hélio Castro Neves. Aliás, é uma solução fácil, Celso. É só andar na ponta e deixar os outros bem longe, que o espelho não faz falta nenhuma. É isso aí, não tem problema. Para que eu vou querer retrovisor, né? Não vou dar passagem para ninguém mesmo. Bom, eles vão completando mais uma volta aí sob bandeira amarela. O Pace Car vai liderando o ritmo. E aí você vê o carro do Hélio Castro Neves e repara, o espelho seria o do lado esquerdo, né? Do lado de dentro da pista que saiu. Vamos ver aí, vamos conferir. E Celso, uma coisa interessante foi o anúncio essa semana, na quinta-feira passada, a grande novidade da Fórmula Indy, que é uma conversão gradual para a utilização do etanol do álcool. Foi anunciado que já na temporada de 2006 vão ser acrescentados até 10% de etanol ao combustível existente atual, que é metanol. E em 2007, Celso, a categoria corre 100% a etanol, 100% a álcool. Ou seja, em 2007, o seu carro vai ficar cada vez mais próximo de um carro da Fórmula Indy. Aí você está de carona com o campeão. Aliás, de carona não. Você está do lado do Tony. Você está dentro do capacete do campeão de 2004. Se preparando para a relargada. Ele já vem rápido, hein? Vem forte. Patrick Pantier lidera. Ed Carpenter, o segundo. Paul Dana é o terceiro colocado. Já vem os carros da equipe Penske tentando passar por fora. Por dentro já passam de todo jeito. Olha o Paul Dana novato aí se assustando. Já vem, pega a carona com o Sam Hornish. E vem Hélio Castro Neves. Hélio Castro Neves já vem tentando ganhar a posição do Ed Carpenter. Tony Kanaan vem por fora. Já ganhou o segundo lugar. Já vem na pista na segunda colocação. Elinho já passou, já é o terceiro. Já colaram aí no Patrick Pantier. Patrick Pantier vai ser ultrapassado por fora pelo Tony Kanaan. Tony campeão 2004, é o líder da prova em Miami. Passa liderando o Tony. Olha o Tony Kanaan, belíssima relargada dele. E aí, Celso, eu te pergunto, estava escondendo o jogo ou não estava na sexta-feira? Que coisa, hein? Tava quietinho o baiano, Tony Kanaan. E agora vem liderando. Volta de número 39 já completada. Vamos completar agora a volta de número 40. Ele vem puxando o ritmo, vem puxando o pelotão, vem liderando a prova. Tony Kanaan, velocidade máxima para ele. Passa reta, rasga mais uma vez, completa a 40ª volta. Serão 200 no total. Olha o que bate o fundo do carro ali do Dan Wheldon, hein? É um dos mais baixos ali. Aliás, os 3 carros da equipe Andretti Green são os mais baixos aí, sempre batendo muito. Olha o Thomas Scheckter. Era o que a gente falava, era o que a gente queria ver. Thomas Scheckter por fora, vem da 6ª para a 4ª posição, vem passando gente de toda forma. Já ultrapassou o Patrick Pantier, já embutiu na traseira do carro do Sam Hornish Jr. Olha ele trabalhando na mistura de combustível. Vem trabalhando na mistura de combustível e vem diminuindo. Talvez ele não passe agora, hein? Ele enriqueceu. Opa! Bandeira amarela, mais sujeira na pista. Sujeira na pista quando você vê aí o detalhe do carro número 8 do Scott Sharp.
piloto de 37 anos de idade, ele que participa da categoria desde o primeiro ano da Fórmula Indy, ano de inauguração da categoria em 1996. Mais informações com Antônio Petrin. Pois não, Celso, estamos aqui no pit da equipe Penske. O espelho do Hélio Castro Neves ainda não chegou, não sei se chegará, mas a informação que a gente tem é que não houve nenhum choque. O espelho simplesmente se desprendeu do carro e foi para a pista. Daqui a pouco mais informações, mas essa informação foi confirmada de que o Elinho não precisa do espelho. O pai dele disse que o espelho caiu porque estava rápido demais na pista. Você, Celso. Ele tem que defender mesmo. Agora, o detalhe da imagem, Vili. O que é que aconteceu com o Scott Sharp? O Scott Sharp, na realidade, estava parando no pit errado. Ele acabou parando num pit. Quando ele percebeu que era o pit errado, ele saiu de novo e voltou, foi para o pit seguinte. Lembrando que a cor do carro do Thomas Eng, da equipe do Thomas Eng, é muito parecida com a cor da equipe do Scott Sharp. Eu acho que ele entrando na pista naquela velocidade, quando ele viu aquele borrão vermelho, amarelo e preto, ele acabou parando na equipe errada, teve que sair de novo. Ele falou, bom, já que eu tô aqui mesmo, o pessoal é parecido, quem sabe eles não me dão uma força, né? Aí você vê o campeão do ano passado, Tony Kanaan, aliás, atual campeão, não tem nada de ano passado, ele é o atual campeão da temporada, é o campeão Tony Kanaan, primeiro colocado da prova de Miami. Na segunda colocação tem Brasil também, Hélio Castro Neves. As duas primeiras colocações são do Brasil, Tony e Elinho. Depois Dan Weldon, Sam Hornish na quarta colocação, Thomas Scheckter, Patrick Carpentier, Brian Herta, Buddy Rice, Darren Manning, Ed Carpenter, Kosuke Matsuura, Roger Yasukawa e apenas em 13º aparece o carro número 17 de Vitor Meira, Vili. Pois é, a equipe do Vitor Meira fez tudo certo, trabalhou direitinho. O problema é que as outras equipes trabalharam ainda melhor. É, incrível. Incrível que eles, apesar de fazerem tudo direitinho, de não quebrarem nada, de não deixarem mais a mangueira no carro e tal, eles continuam fazendo um trabalho mais lento do que os outros times. E é isso que faz com que o Vitor Meira, apesar de ter um carro bem acertado, apesar de ser o mais rápido da categoria, esteja aí apenas na 13ª colocação. Como é importante o trabalho nos pits, não, Vili? Sem dúvida nenhuma. Você imagina que na pista, por melhor que o seu carro seja, você pode ganhar aí centésimos, milésimos de segundo. Já num pit stop, você perde segundos inteiros, 2, 3, 4 segundos aí com uma facilidade muito grande. Então o pit stop realmente é uma coisa muito importante na estratégia do corrida. Pit stop que já procuraram agora 3 pilotos, Patrick Carpentier, Roger Yasukawa, Ed Carpenter e Paul Dana. Paul Dana chegou devagar. Quem já voltou ali é o piloto Ryan Briscoe, que está sempre lá atrás, está meio confuso ali com o tráfego. Aliás, confuso você não pode ficar, porque tem esse piloto aí na parada. É o Tony Kanaan, nossa promoção, a pergunta premiada. Vamos ver aí na bandeira amarela a pergunta do Tony Kanaan. Vamos ver se ele pergunta ou eu pergunto. Eu pergunto para você porque eu quero saber quantas vezes o Tony Kanaan chegou no ano passado entre os 5 primeiros colocados. O primeiro que acertar a resposta, discando para o 031 31 8803 9393, o número está aí no seu vídeo, você vai ganhar as luvas, o par de luvas que o Tony Kanaan está usando nessa prova. E olha o Ryan Briscoe aí, olha o que ele aprontou. Ele foi lá para cima, acertou o muro. Essa bandeira amarela vai ser mais longa, hein? O Ryan Briscoe, que na realidade veio da Fórmula 1, ele que era o piloto de testes da Toyota, acabou tendo esse problema ontem. E em função deste problema, Celso, que ele acabou não participando da classificação, largou em último e vem aí quietinho. Agora é o 18º colocado. Realmente, para quem veio aí com uma expectativa muito grande, ele acabou se tocando que erro na Fórmula Indy, a Fórmula Indy não perdoa. Errou, muito provavelmente é muro. Pois é, os pilotos têm os spotters como anjo da guarda. Eu tenho o vídeo aqui para ficar de olho na imagem e ver que não aconteceu nada na prova com o Ryan Briscoe. Tudo aquilo que aconteceu foi no ano passado. E aí você vê, Tony Kanaan, que é o líder da prova, ainda sob bandeira amarela. Está com cara de ter bandeira verde agora, hein? Tá com cara de que vem tudo com bandeira verde. É isso mesmo, bandeira verde. Olha a aceleração subindo. A aceleração total, velocidade máxima, adrenalina amplificada para você.
Vem aí pela primeira colocação a briga dos brasileiros. Olha o Hélio Castro Neves tentando passar por fora e vai passando Elinho. É o primeiro colocado, Hélio Castro Neves, ele ultrapassou o campeão da temporada passada. Olha o Sam Hornish também. Olha o Sam Hornish também, vem crescendo para cima do brasileiro, ganha a segunda posição. São os dois pilotos da Penske, eles que lideraram um grande número, o maior número de voltas no ano passado, e vão liderando de novo. Passam nas duas primeiras colocações os pilotos da Penske. Em primeiro lugar o Brasil. Em primeiro lugar, Hélio Castro Neves, o bicampeão da Fórmula Indy. Aliás, bicampeão das 500 milhas de Indianápolis. Ele vem liderando de novo, vem rápido, vem forte, vem buscando a primeira colocação. Ele agora, o Tony Kanaan. Dan Wheldon, olha o Dan Wheldon, hein? Dan Wheldon por fora. Por fora já buscou, já ultrapassou o Tony. O Tony não está muito bem para liderar, não. Ele está bom para vir ali no bolo. Ele nem quer liderar. Vem acompanhando o ritmo, vem andando no vácuo, vem na terceira posição o Tony. O Dan Wheldon vem por fora. Já ultrapassou o Sam Hornish Jr. Que nada. Que nada. Na Fórmula 1 isso não é tão fácil, não. Vem tentando ultrapassar por fora o Dan Wheldon. Sam Hornish não deixa. Aí vem o Thomas Scheckter. Thomas Scheckter em toda a relargada, ganha várias posições. Ele vem para cima do brasileiro. Vem para ganhar a quarta colocação em cima do Tony Kanaan. Thomas Scheckter por fora, de novo. Dan Wheldon já é o dono da segunda colocação. Sam Hornish vai ficando para terceiro. Na ponta, é o Brasil na ponta, na primeira colocação. Hélio Castro Neves. Olha a linha ali. Tony vai tentar recuperar a terceira posição. Ele vem no bolo, vem trabalhando no vácuo. Não quer fazer ultrapassagem, mas vem trabalhando, inclusive, Vili, para economizar combustível, porque é a condição de andar nesse vácuo, não é não? Exatamente, ele está numa condição andando no vácuo que o carro dele gasta menos combustível que o carro que anda na frente. Agora, outra coisa importante, Celso, os carros andando lado a lado aqui no circuito de Homestead, eles formam uma parede de vácuo. Essa parede de vácuo vem ajudando ao Thomas Scheckter, ao Buddy Rice, ao Brian Herta, a turma do segundo pelotão, aonde inclusive está o Vitor Meira, que agora é o nono, a chegar nesse grupo da frente. Passam num bloco mais do que compacto a partir da quinta colocação. Todo mundo junto. Brian Herta, Buddy Rice, Roger Yasukawa, Kosuke Matsuura, Darren Manning, vem todo mundo no mesmo pelotão. Aí o Thomas Scheckter, ele que a cada relargada dá show. Vem sempre muito rápido, já ultrapassou até pela parte de baixo ali, pela parte reta. Muita controvertida a ultrapassagem dele, já trabalhou de novo na mistura. Você viu no volante ali, no botão, que ele mexeu com a mão direita. E ele faz ali a troca de marchas. Você viu ele cutucando ali, logo na entrada da curva número 1. Tem uma reduzida, uma mudança de marchas que aqui nessa pista não deve variar coisa de mais de 300 giros. Aliás, Celso, é uma reduzida que na realidade é para o carro andar mais. Que à medida que o carro vai sofrendo com a inércia na entrada da curva, andando de lado, os pneus vão freando o carro, ele busca a quinta marcha para andar mais do que em sexta. São os 300 giros fundamentais para fazer com que o carro chegue no limitador. 10.300 giros é a limitação oficial da Fórmula Indy para os motores V8 de 625 HP. Vem completando mais uma volta. Lá na frente, Dan Wheldon. Hélio Castro Neves é o segundo colocado. Sam Hornish o terceiro. Thomas Scheckter vem na quarta colocação, já na frente do Tony Kanaan. Thomas Scheckter vem sempre muito rápido nessas relargadas. Se a gente teve problemas no motor Honda, tivemos também no motor Chevrolet. Dario Franchitti e Thomas Eng. Problemas nos motores desses dois carros. E o Thomas Eng que volta para a pista nesse momento. Fizeram um trabalho aí que talvez tenha sido um problema de eletrônica, substituíram algumas peças no carro e ele volta para a corrida. E ele volta até para aprender um pouco mais, para pegar a mão da Fórmula Indy. Ele completou 29 voltas quando os pilotos já passaram completando 55. E olha o Thomas Scheckter. Olha o Thomas Scheckter com o Sam Hornish Jr. Dois pilotos que são bicudos e aí tá difícil, hein? Lado a lado na curva, Vili. Aí é perigo, Celso. Quando andam lado a lado Thomas Scheckter e o Sam Hornish, olha, se prepara, fica colado na televisão que a coisa começa a ficar complicada. Você não pode perder as emoções da Fórmula Indy. Fórmula Indy 2005, a fórmula da emoção. Tudo o que rolou nas rodadas dos campeonatos regionais e o melhor do futebol espanhol e inglês. Show do Esporte Interativo. Hoje, 10h30 da noite, aqui na Band. Carro número 26 da primeira colocação. Elinho é o segundo. Kosuke Matsuura, hein? Que bela prova do japonês. É o quinto colocado. Carro número 55, depois de 56 voltas completadas. Um quarto de corrida já foi. E essa equipe do Adrian Fernandes, que é defendida pelo Kosuke Matsuura,
Olha o trabalho deles, realmente agora dá para entender por que o Adrian ganhou as corridas no ano passado. Pois é, e por que é que foram buscar lá no Japão um piloto de destaque, né? Ele que fez a primeira temporada dele no ano passado aqui na Fórmula Indy, já se destacou, andou muito bem nos treinos lá na Fórmula, nas 500 milhas de Indianápolis, e agora nessa segunda temporada dele já começa bem em Miami. Começa bem na primeira das 17 provas desta temporada. E aí você vê, ó o carro amarelo. O carro amarelo é do Thomas Scheckter. Logo atrás dele, o Sam Hornish Jr. Veja as velocidades deles. Completam mais uma volta. Passam na terceira e quarta colocações. Logo atrás deles, o Tony Kanaan. Kosuke Matsuura vem tentando ultrapassar o Tony. Kosuke Matsuura vai crescendo para cima do carro número 11 do campeão do ano passado. E aí você vê a pressão. Hélio Castro Neves em cima do Dan Weldon. Dan Weldon, que sempre que vê a gente faz brincadeira, fala palavrão demais. É a única coisa que ele aprendeu em português. É muito descontraído, é torcedor do Manchester United e está liderando a prova. Ele que no ano passado foi o vice-campeão, é um dos perigos dos pilotos brasileiros nesse ano, hein? Sem dúvida nenhuma, ele é um dos grandes rivais dos pilotos brasileiros e deve estar falando palavrão em português agora, vendo o Elinho crescer no espelho dele. É, porque está chegando e querendo a primeira colocação. Deve estar olhando no espelho, se preparando com o seu spotter, falando para ele, olha, vai ser por baixo ou vai ser por cima? Onde é que você vai querer? Por onde você vai querer que a gente passe? É o Hélio Castro Neves levando o Brasil inteiro na emoção dessa prova. A Fórmula Indy trazendo para você toda essa briga, toda a disputa dos pilotos brasileiros. No ano passado deu Brasil, deu Tony Kanaan em 2004. Neste ano tem mais briga. A briga começa em Homestead, Miami. Você está aqui conferindo as emoções dessa prova. 300 milhas, 200 voltas em Homestead, Miami. Olha só, tem gente rodando bandeira amarela. Bandeira amarela, bandeira amarela, bandeira amarela. Um carro da Chip Ganassi bateu muito Briscoe, forte. Parece que foi o Ryan Briscoe mesmo, hein? Ryan Briscoe. Bateu forte entre as curvas 13 e 4. Ele rodou, ficou um bom tempo ali arrastando o carro. Repare que os carros da primeira colocação e da segunda já passou o Dan Weldon. Passa também o Hélio Castro Neves. Ele lá atrás, ele já vinha esparramando, ele vinha pelo lado alto da pista, pode ter pego alguma sujeira. Arrastou, bateu, repare aí o trabalho intenso da equipe de resgate, lembrando que os pits estão fechados. Volta de número 63, um momento importante para parada, para reabastecimento e troca de pneus, principalmente para Roger Yasukawa, Patrick Carpentier, mas que estão lá atrás. Lá em cima, Dan Weldon e Hélio Castro Neves, por exemplo, depois do último pit, já rodaram 35 voltas. E aí você vê a desgarrada da parte traseira do carro do Ryan Briscoe e o choque dele de traseira no muro. Acertou forte, hein, Vili? Acertou forte e foi o segundo muro dele nesse fim de semana. É uma estreia aí que o patrão dele, o Chip Ganassi, não deve estar nada contente. E nitidamente ele foi um erro de cálculo dele. Ele vinha no vácuo dos carros da frente, que me parecia que era o Alex Barron e o Ed Carpenter. E a hora que você pega esse vácuo muito grande, o carro simplesmente soltou a traseira e ele não teve o que fazer. Foi quase uma aula de aerodinâmica, né, Vili? A gente vê exatamente o que acontece quando um carro perde essa sustentação, principalmente na parte traseira, numa curva. Quer dizer, ele foi direto para o muro. Exatamente, e mostra como é complicado a pilotagem no oval, Celso. Aquela pilotagem no oval que olhando de fora parece, é um oval, são 4 curvas, é simples. Mostra como é complicado a administração do vácuo nessa condição. Fórmula Indy 2005, a fórmula da emoção. Daqui a pouco, muita emoção no Espelho, Espelho Meu. Márcia Goldschmidt comanda o jogo da vida, aqui na Band. Aí você vê a roda traseira do carro do Ryan Briscoe e as rodas que vão estar aí daqui a pouco no carro do Tony Kanaan. O pit já está aberto. Agora o pit está aberto, os pilotos vão poder fazer o trabalho de reabastecimento, troca de pneus depois de 35 voltas. E dá a impressão que resolveram mudar alguma calibragem, alguma coisa no pneu traseiro do Tony Kanaan. Você vê que o pneu estava pronto lá na pista para a troca, o mecânico correu lá e trouxe o pneu para dentro de novo. É, a gente tem uma câmera colocada ali para acompanhar esse pit stop, porque é importante, já que o campeão da temporada passada, o atual campeão da Fórmula 1 de Tony Kanaan, está aí nas primeiras posições, está buscando as primeiras colocações. Ele caiu para 5º lugar
Mas tem tudo para liderar de novo. Vamos ver como é que vai ser o trabalho dele. Essa troca ali Celso, vai ser intensa. Vamos lá, Petrin. vamos então acompanhar o trabalho aqui da Andretti Green, a equipe do Tony Kanaan. Realmente aconteceu isso mesmo. Aí está chegando o Tony Kanaan para a troca de pneus e reabastecimento. A troca está sendo feita nesse momento. Reabastecimento também. O Tony Kanaan reclamava de que o carro estava saindo um pouco de frente. Aí a troca. O tempo total, 9 segundos e 87 centésimos. O Tony, durante toda a corrida, estava reclamando que o carro estava instável, estava saindo de frente. No segundo pit stop, houve um acerto, o carro melhorou um pouco, ele começou a andar na frente, mas depois voltou a sair de frente e agora a equipe tenta corrigir também essa questão da pressão dos pneus. Celso. Muito bem observado aqui pelo Vini, esse trabalho, essa correria lá para mudar a pressão de um pneu. E como é importante a gente reparar nesse detalhe, porque isso tem muito a ver com o que acontece no dia a dia, né? Quando o pessoal fala, olha, repare bem a pressão dos pneus do seu carro, isso pode fazer com que o seu carro seja mais econômico, menos econômico e mais instável, menos instável também, né, Vini? Sem dúvida nenhuma. A administração da pressão de pneus no dia a dia é muito importante. E aqui na corrida, então, é mais importante ainda. Porque o pneu, à medida que ele estiver mais inflado, ele tende a aquecer mais e trabalhar melhor, mas ele também aumenta no diâmetro. Então, existe o que se pode regular no carro, a forma que se pode adaptar o carro à pista, ao momento, com a pressão dos pneus é enorme. Então, no caso do Tony, ele estava reclamando que o carro estava saindo muito de frente. O que ele fez? Ele aumenta a pressão no pneu traseiro para que o carro tenda a sair mais de traseira. Ou seja, um detalhe pequenininho, é o calibrador de pneus, pode mudar o desempenho, pode ser a diferença de andar em primeiro ou andar em décimo. Fórmula. Câmera colocada dentro do capacete do Tony Kanaan e a relargada. Relargada, bandeira verde, adrenalina amplificada, velocidade máxima. Passam completando a volta de número 70. 70 voltas completadas. Hélio Castro Neves é o Brasil na primeira colocação aqui em Miami. Hélio Castro Neves vem na ponta, vem passando aí muito rápido. Ele que tem o Dan Wheldon próximo dele. Olha só o Thomas Scheckter, já vai se livrando do Sam Hornish. Olha só o Dan Wheldon já assumindo a primeira colocação. Dan Wheldon por fora, vem preferindo andar um pouco mais atrás, um pouco mais no vácuo, economizando um pouco o carro. Hélio Castro Neves, olha o que vem próximos os dois de novo. Sam Hornish e Thomas Scheckter quase tocando as laterais dos carros. Repare, eles vêm de novo, ao longo da reta oposta. Vão entrar na curva 3. Curva 3 e curva 4, olha o contorno. Thomas Scheckter pela parte de cima. Pela parte de dentro, o Sam Hornish. Completam mais uma volta. Passam lado a lado na linha de chegada. Thomas Scheckter e Sam Hornish. Isso é de arrepiar. Essa briga dos dois. Eles que não gostam de perder nada, nem jogo de palitinho. Aí, ó, olha quem vem junto. É o Brian Retta. Brian Retta pegou carona no vácuo dos dois e vai tentar por fora. Thomas Scheckter já foi embora. Já ganhou a posição do Sam Hornish. Brian Retta vem por fora. Brian Retta no carro número 7. Olha quem vem no meio. No meio dos dois vem o baiano Tony Kanaan. Campeão de 2004, vem se enfiando para ganhar posições. Vem trabalhando muito o Tony Kanaan, o sexto colocado da prova. Vai ganhar a quinta posição. Já ultrapassou o Brian Retta. Já foi embora. Olha o Tony Kanaan no carro número 11, já ganhando vantagem, ganhando distância. Vai tentar chegar agora no Sam Hornish. Pegou uma bela calona de vácuo. E vem forte. Quem vem ali também é o Vitor Meira, hein? Vitor Meira vem ali. Vitor Meira parece que se encontrou agora nesse vácuo. Repare ali, é o carro amarelo mais brilhante ali no canto do seu vídeo, na parte de trás desse pelotão. Aí você está com o carro número 11 do Tony Kanaan, campeão do ano passado, atual campeão da Fórmula Indy. Ele vem por dentro tentando ultrapassar o Sam Hornish Jr. Vem tentando colocar por dentro. Quando você vê aí a briga do Kosuke Matsuura e do Roger Yasukawa. Batalha pela oitava colocação. Roger Yasukawa, que é norte-americano, e o Kosuke Matsuura, que é o japonês que vive nos Estados Unidos. Olha só como estão próximos os dois. Segunda temporada do Kosuke Matsuura. Roger Yasukawa, que não tem muita experiência na Fórmula Indy. Ele correu nas 500 milhas do ano passado. Não é considerado um estreante, mas vem vindo aí numa bela disputa lado a lado com o Matsuura.
Aí você vê carro número 24, aquele que era do Felipe Giafone no ano passado, agora com motor Honda. E olha o Thomas Scheckter. Thomas Scheckter por fora já tentando ultrapassagem em cima do Hélio Castro Neves. Vai tentar por fora. Olha o Elinho bem próximo. Cuidado, Elinho. Cuidado com esse cara. Cuidado com o Thomas Scheckter. Olha o Thomas Scheckter por fora. Carro número 4 do Thomas Scheckter vai ganhando a posição. Deixa ele embora. Deixa ele embora, Hélio. Evita a confusão com ele. Não é hora de brigar. Vem por fora de novo. Olha o Tony Kanaan. Parece que não tem jeito. Tem que se expor, tem que atacar, tem que andar forte. Olha o Tony Kanaan por fora, já ganhando a posição do Hélio Castro Neves. Que nada, não ganhou não. Ainda tem uma briga ali de vácuo para ser feita. Por fora vem o Tony Kanaan, por dentro está o Elinho. Olha como eles estão próximos agora. Muito próximos os brasileiros na briga por mais um lugar. Eles estão brigando pela terceira posição na pista. Vem lado a lado. Adrenalina amplificada, brasileiros lado a lado na pista. Veja só, acompanhe. É o Elinho do lado. E você vê pelo lado de fora o Sam Hornish Jr. tentando ultrapassar. 3 carros lado a lado na curva. Sam Hornish tenta por fora. Já embutiram. Já vem no caminho. Vem no vácuo. Vem trabalhando para ganhar a posição na próxima volta. O Tony já abriu. Tenta de novo um outro caminho. Tenta vir pelo lado de cima da pista. Tá difícil. Hélio Castro Neves está com o carro andando muito bem. Ele comentava que o carro estava bom. Tanto para andar por baixo, pelo meio, por cima, hein, Vili? Agora o carro do Tony Kanaan também melhorou bastante. Agora, olha só, ele deu uma perdida. Olha lá, se perdeu, quase foi para cima. Agora ele perdeu, você viu como ele balançou no meio da curva, escorregou de todo jeito. Recuperou com certeza na habilidade o campeão do ano passado. Olha o Tony Kanaan como controlou o carro nessa saída, hein? Quase que veio de traseira, ele saiu de frente no finalzinho, deu uma saidinha de traseira. Teve muita habilidade o Tony Kanaan agora. Repare como ele perdeu contato com o Hélio. Aí você vê o Tony. Câmera colocada no carro do Tony. Vamos ver se o telespectador manda pra gente uma mensagem de incentivo. Mande uma mensagem de incentivo. Vamos ouvir essa mensagem de incentivo do torcedor brasileiro que tá ligado aqui para ver a Fórmula Indy 2005. Vamos ouvir o torcedor. Bom, aqui é o Kelton, Hélio. Eu gostaria de falar que você é um grande piloto. Bom, eu gostaria que você ganhasse a Fórmula Indy esse ano. Você é 10, cara. Você corre demais. Pisa no acelerador. Vamos lá, Hélio. A vitória é nossa. Aí, o torcedor ligado na emoção da Fórmula Indy. Ele sabe que aqui tem sempre adrenalina. A adrenalina aqui é amplificada. Câmera colocada no carro do Brian Retta. Brian Retta que vem na 6ª posição, vem atrás do Sam Hornish, colado também no Tony Kanaan. Tá todo mundo muito juntos os 3 primeiros colocados. Thomas Scheckter, depois o Elinho, um pouco mais atrás o Tony. Olha, o Sam Hornish vai tentar por fora, hein? Já tentou de novo. O carro do Tony parece que não vinha bem, parece que aquela modificação na pressão dos pneus, hein, Vili? Apesar de ter dado um pouquinho mais de consistência, ele não consegue andar sozinho, ele tem que andar no meio do pelotão ali, ele não consegue abrir muito. E ele vai na habilidade se mantendo entre os primeiros, Vili. O carro do Tony nitidamente ficou mais rápido, mas a impressão que dá que ficou mais instável. O Tony agora está mais no fio da navalha do que nunca com o carro. Porque o carro nitidamente vem soltando, saindo de frente e de repente a traseira balança, né? E você continua ligando para concorrer a luva do piloto Tony Kanaan, a luva do campeão, a luva que o campeão está usando nesse grande prêmio de Miami, nessa prova de abertura da temporada 2005 da Fórmula Indy. Você liga, a pergunta premiada é quantas vezes o Tony Kanaan chegou entre os 5 primeiros em 2004. Você liga no 031 31 8803 9393, escolhe a opção número 2, dá a sua resposta e depois diz o seu nome, o seu telefone e a cidade de onde está falando. Confira os detalhes da promoção no site da Band, www.band.com.br/Fórmula Indy, e também no site do Band Esportes, www.bandesportes.com.br/Fórmula Indy. Celso, uma coisa interessante está acontecendo agora é que se formou um grupo com o Thomas Scheckter, o Elinho, o Tony Kanaan e o Sam Hornish. Eles começaram a andar juntos num bolo para não deixar o Dan Weldon escapar. Eles vinham se degladiando, isso estava dando uma vantagem ao Dan Weldon, que corria tranquilo na frente. Agora parece que eles se organizaram e estão vindo num bloco de vácuo para tentar chegar no Dan Weldon de novo. É uma briga intensa. Aí você vê o dono da equipe Rahal Letterman, o Bob Rahal.
Ele já venceu as 500 milhas de Indianápolis como piloto e também como dono de equipe. Ele acompanhando o trabalho da Danica Patrick, ela que é a 16ª, 15ª colocada na prova. Estreando bem. Pelo menos está acompanhando a briga ali, está andando numa velocidade boa, não está se metendo em confusão. A Danica Patrick. E aí a gente já corta a imagem para o carro número 26 do líder, Dan Wheldon. Esse inglês é um problema, esse inglês pode nos incomodar muito. Esse é um dos grandes pilotos da categoria. A gente fala que o piloto brasileiro aqui sempre anda forte, sempre é favorito, mas a briga é dura com pilotos como Sam Hornish, como Thomas Scheckter e como Dan Wheldon. O inglês, que é torcedor do Manchester United, está aí na frente de você, na sua frente, na sua tela. Olha aí, rasgando, passando, velocidade máxima para ele, ele completa mais uma volta. 89 voltas, nada, é a volta de número 90 que ele já completou. Mais 10 voltas, metade da corrida. Mais 10 voltas, a metade da corrida. E Dan Wheldon é o líder. Estamos vivendo a volta de número 91. Dan Wheldon vem na frente. A velocidade dele não é tão alta quanto, por exemplo, a do piloto Buddy Rice, que fez 212. Aliás, Vitor Meira mais rápido, 212 e 527. E Andretti, olha só, o Michael Andretti falando no rádio aí, preocupado com o consumo de combustível, hein? O Michael justamente preocupado com essa liderança tranquila do Dan Wheldon, porque essa liderança ele está conseguindo em cima de manter o carro com a mistura mais enriquecida possível, com a melhor performance. E isso pode causar aí um problema mais no final da corrida. Bandeira amarela. Bandeira amarela, mais um motor Honda, dessa vez Buddy Rice. E não explodiu tão forte quanto o motor do Franchitti, mas deu para perceber aí que foi um problema mais sério, hein? Nitidamente tem um vazamento de óleo lá atrás, pode ser câmbio, pode ser motor lá no respiro do motor, mas realmente alguma coisa que deve tirar o Buddy Rice da corrida. O vencedor das 500 milhas de Indianápolis de 2004 vem chegando lentamente, já balançou 2 vezes o carro ali. Você viu também preocupado o Bob Rahal, dono da equipe. E você via a equipe se movimentando, a equipe do Vitor Meira se movimentando, preparando aí para um pit stop. Eles já estão percebendo aí que vem que essa bandeira amarela pode permitir aí o pit stop, e a equipe já coloca os pneus para o Vitor Meira. Isso é importante. Isso é importante porque desde o último pit eles já haviam percorrido aí 65 voltas, já tinham dado um bocado. Não, eles tinham percorrido 28 Tinham 28 voltas, o pit foi na volta de número 65, é isso? Isso. Tinham completado aí 28 voltas e já vai ser uma bela disputa, que a gente vê todo mundo posicionado, hein? Todo mundo posicionado para receber seus pilotos aqui para reabastecimento e troca de pneus. Vamos conferir o trabalho das equipes lá embaixo com o repórter Antônio Petrin. Pois é, Celso, também estou posicionado aqui na equipe Penske. Daqui a pouco a equipe vai receber o piloto brasileiro Hélio Castro Neves para esse pit stop. Por enquanto, o brasileiro não reclama do desempenho do carro, sem nenhum problema. A previsão é de que essa troca seja feita aí entre 8 e 10 segundos. Vamos mostrar então a chegada do brasileiro Hélio Castro Neves, piloto de número 3 da equipe Penske, que vem aí entre os primeiros colocados, brigando aí com... Vamos acompanhar. Aqui está chegando o Hélio Castro Neves. Acabou de encostar, trocando os pneus. É a 4ª parada do Hélio Castro Neves, fazendo também o reabastecimento. Muito boa a troca dele, 7 segundos e 68 centésimos. Muito rápido mesmo, a gente já vê que ele sai na 2ª posição. Volta de novo na 2ª posição. O Vitor Meira, mais uma vez, a equipe Rahal Letterman, pelo menos no carro dele, trabalhou bem, né, Vili? Ganhou posições, hein? Fórmula Indy 2005, a fórmula da emoção. Tudo o que rolou nas rodadas dos campeonatos regionais e o melhor do futebol espanhol e inglês. Show do Esporte Interativo. Hoje, 10h30 da noite, aqui na Band. Não, bandeira amarela de novo. Bandeira amarela, vinha todo mundo já reacelerando. A direção de prova indicou aí mais uma volta sob bandeira amarela. É que o Pace Car saiu da frente para comandar o ritmo. E aí os pilotos já ficaram todos animados, já vieram mais acelerados, Vili. O Thomas Scheckter já vinha entrando pro lado de dentro da grama de novo.
Já vinha atacando de todo jeito. Ele já promete, né? Promete outra relargada daquele. Ele está em quarto lugar. Aliás, está muito bom. Ele está muito bom em cada uma das relargadas. Na próxima volta a gente vai ter a complementação e da volta número 100. E vai ser nela relargada, em metade da corrida, o líder é o torcedor do Manchester United, é o Dan Weldon, um inglês vice-campeão do ano passado, um inglês que pode dar trabalho para os pilotos brasileiros nessa temporada. Agora sim, bandeira verde, adrenalina amplificada, velocidade máxima, olha só o Hélio Castro Neves passando em inglês. Já emparelhou, já está lado a lado. Quase tocou dessa vez, quase foi o toque, quase houve o toque. Hélio Castro Neves vem tentando por fora. Dan Weldon vem sendo empurrado pelo Sam Hornish Jr. Olha só como eles vêm. 3 carros lado a lado. Olha o Thomas Scheckter. De novo ele. De novo o piloto do carro amarelo número 4. Ele vem tentando ultrapassagem. Olha o Tony de carona. Olha o campeão de 2004. O campeão da Fórmula Indy. Foi por fora, teve de voltar. Está escorregando demais esse carro dele. Ele tentou por cima, não deu. Era o terceiro carro, também seria demais. Ele ia vindo quase raspando no muro. O Tony Kanaan não veio, não. Recolheu o trem, ele é o 5º colocado. Tony Kanaan vem na 5ª colocação. Na frente dele, Thomas Scheckter e Sam Hornish Jr. Olha de novo o Tony, agora por dentro, hein? Por dentro. Você viu a passagem? Sumiu. Já ficou para trás do Thomas Scheckter. Tony Kanaan veio por dentro e agora sim conseguiu estabilidade e foi embora. Passou, veio atrás do Sam Hornish Jr. É o dono da 4ª colocação, o brasileiro. Repare ele à frente do carro do Thomas Scheckter. Thomas Scheckter, que é onde você está agora. Olha só ele por fora. Esse cara, ele vem por fora de um jeito que é impressionante. Passa na frente do campeão. Thomas Scheckter passou na frente do brasileiro. Tony Kanaan agora é o 4º colocado. Aliás, é o 5º colocado depois dessa volta. Veio por fora ali o Thomas Scheckter. Vamos ver na classificação aí o que acontece com o Thomas Scheckter. Ele que vem em 4º lugar. Ele sim, 4º colocado agora. Tony Kanaan é o 5º. Agora sim o computador aqui mostrou direitinho a posição. Piloto sul-africano passando na frente do brasileiro. Scott Sharp bem classificado agora, hein? Olha o Scott Sharp vindo agora no ritmo, hein? Ele que está no carro que era do Adriano Fernandes no ano passado. Adriano Fernandes, olha só como passou perto! Esse Scott Sharp não é dos mais confiáveis, hein? Ele tem um carro rápido agora. Ele tem muita experiência, mas ele passou muito perto do Tony, Vili. A impressão que dá, você acha que ele confia muito no Tony. Porque o que ele chegou perto lá, olha... No mínimo tem que ter muita confiança para fazer isso. Tá andando muito rápido o Scott Sharp, muito rápido. Tá vindo ali na 6ª colocação. Vem para embutir na traseira do carro do Tony Kanaan. Campeão da Fórmula Indy, vem tentando ele ultrapassar ali, ó. O Thomas Scheckter. Thomas Scheckter fica para o lado um pouquinho mais elevado da pista, por isso o Tony embute por dentro. Tentou passar, vem agora colado. Scott Sharp por fora. Você vai à borda do carro número 8. Você vai olhando ali na frente o carro verde e branco do Tony Kanaan, tentando ultrapassagem por dentro. Olha o Thomas Scheckter. Olha o Scott Sharp por fora, como vem rápido o Scott Sharp. Pegou carona no vácuo de 2 carros, vem tentar ultrapassagem por fora. Scott Sharp, carro número 8, vem tentando por fora. Já emparelhou ali com o Thomas Scheckter, não conseguiu passar, não. Não conseguiu, vai ter mais tempo, vai ter de dialogar mais tempo, vai ter de trabalhar muito mais no controle do carro. Com isso, com essa briga, vem chegando nos dois o carro número 7 do Brian Retta. Brian Retta, norte-americano, da Andretti Green, vai chegando na briga. E o Tony foi embora, ele se livrou dessa confusão aí. É o 4º colocado, Hélio Castro Neves é o 2º. Dan Weldon na frente, mas o 2º colocado é o Hélio Castro Neves. Brasil na 2ª colocação, Brasil em 4º lugar também, Hélio e Tony Kanaan. Hélio é o 2º, Tony é o 4º. Primeira colocação para Dan Weldon. Aí aparece a classificação, você vê que o Sam Hornish Jr. é o 3º colocado, vem botando pressão. Ele quer o 3º lugar, ele quer o 2º lugar do brasileiro. Sam Hornish Jr. vem na 3ª posição. E aí o líder, ganhando vantagem. Tranquilo na ponta, completa mais uma volta. Na 2ª colocação tem briga e aí você vê atrás Darren Manning e Kosuke Matsuura. Kosuke Matsuura no carro número 55 é o dono do 10º lugar. Acabou de ultrapassar o Darren Manning. Darren Manning na 10ª, no carro número 10, é o 11º colocado. Darren Manning, que é da equipe Chip Ganassi, Fórmula Indy 2005, a fórmula da emoção. Daqui a pouco, muita emoção no Espelho, Espelho Meu. Márcia Goldschmidt comanda o jogo da vida, aqui na Band.
Tony Kanaan, logo atrás do Sam Hornish Jr. E o Sam Hornish Jr. embutido no carro número 3 do brasileiro Hélio Castro Neves. Elinho que passou e completou mais uma volta. É o segundo colocado. Já temos 110 voltas completadas, faltam 90 voltas para o final da corrida. São 200 voltas no total. A pista tem 2.400 metros de extensão. Essa é a primeira, essa é só a primeira. Essa é a abertura da temporada 2005 da Fórmula Indy. Passa completando mais uma volta, Dan Wheldon. Passa em segundo Hélio Castro Neves. Sam Hornish o terceiro. Tony é o quarto colocado. Thomas Scheckter é o quinto colocado da prova. Esse é o líder. Carro número 26. E aí, o carro do campeão. O carro do campeão e as luvas do campeão. Pergunta premiada. Você pode ganhar esse par de luvas do Tony Kanaan se você souber quantas vezes o Tony chegou entre os 5 primeiros em 2004. Ligue para 031 31 8803 9393. Você dá a sua resposta, deixa seu nome e seu telefone, a cidade de onde está falando e torce para ser o primeiro a dar a resposta certa. Para faturar essa luva aí, o Tony deu ali na abertura da prova o valor, R$ 1.800 aproximadamente, a luva autografada do campeão da temporada. E aliás, Celso, o carro do Tony nitidamente trabalha melhor pelo lado de baixo, pelo lado interno da pista. Toda vez que ele consegue se posicionar no lado interno da pista, o carro anda mais rápido. Ou seja, ele não tem o carro ideal, não é um carro perfeito, mas é um carro muito bom para andar na linha de dentro. Inclusive ele está em termos de velocidade, 211 milhas ali. 211.9 para o Dan Wheldon, 211.2 para o Tony Kanaan na última volta. 1,5 segundos a diferença, a vantagem do Dan Wheldon para cima do piloto brasileiro campeão Tony Kanaan. Aí você viu passando e já sumindo Dan Wheldon, que aliás impressiona pelo ritmo, hein? Impressiona porque ele continua sendo o mais rápido da pista, Vili. É verdade, e andando sozinho, Celso, sem vácuo de ninguém, realmente ele deve estar andando com a mistura mais rica, ele deve estar forçando o ritmo. E olha, depois do problema mecânico que já teve o Dario Franchitti, eu seria um pouco mais cauteloso. Eu acho que o Michael Andretti tem razão para estar preocupado, hein? Aí a gente viu que o Dan Wheldon liderou 75 voltas até agora. Já tivemos 9 mudanças na liderança. Aí você vê o Scott Sharp por baixo, Brian Retta no meio. E o Roger Yasukawa aí no carro número 24 aparecendo logo atrás. É o terceiro carro desse pelotão. Terceiro pelotão, aliás, os líderes já encontraram outra vez o retardatário Paul Dana. Paul Dana que foi vice-campeão da Infinity Pro Series, a categoria de acesso da Fórmula Indy. Categoria que teve como campeão o Thiago Medeiros. O Thiago Medeiros que inclusive hoje trabalhou muito aqui no autódromo em Homestead, dirigindo o carro biposto, que é o carro da categoria para os convidados VIPs, que leva os convidados VIPs para dar uma volta. Só que não pode correr muito, não pode passar de 320 por hora. É, para não assustar ninguém, né? 320 acho que tá bom, Vili. Aí você vê o Roger Yasukawa e acompanha o líder sumindo. Antônio Petrin. Só para complementar essa informação do Vili, um dos convidados que andaram nesse cockpit aí foi o campeão mundial de boxe, o Ray Jones Jr., né? Imagina a responsabilidade do Thiago se deixar o campeão mundial de boxe com medo. Ele que não seja louco, né? Eu acho que o Thiago nem sabia o risco que ele estava correndo, quem que ele estava levando, hein? Não devem ter avisado para ele. Ele fica lá sentado de capacete, de macacão. Acho que não avisaram para ele que era tudo isso que estava na garupa dele. Aí você vê o Darren Manning, carro número 10. Darren Manning, piloto da Chip Ganassi, equipe que não está bem na prova. Já teve um piloto acidentado, o Ryan Briscoe, teve problemas nos treinos. E o Darren Manning está na frente do Scott Dixon. Darren Manning é o 11º colocado e o Scott Dixon o 12º. Esse é o líder. Esse é o inglês que vem na primeira colocação. Vice-campeão do ano passado, Dan Wheldon. Aí aparece o carro amarelo do Thomas Scheckter, ele que largou na pole position. Foi a 7ª pole position da carreira do Thomas Scheckter. Piloto muito rápido, piloto muito agressivo que vem atacando de novo, hein? Ele está atrás do Tony Kanaan. Tony Kanaan é o carro aí da frente. Aí você vê o carro do brasileiro. Na frente do carro do Sam Hornish, atrás do carro do Sam Hornish. Ele vai tentando ali chegar na terceira posição, o Tony Kanaan. Ele está na frente do Thomas Scheckter.
Thomas Scheckter completa mais uma volta. Repare que ele não pega a carona no vácuo, eles fogem um pouquinho para a direita. Uma estratégia um pouco diferente, né, Vini? Ele não vem pelo caminho, apesar de não estar embutido. Ele prefere, repare, abrir um pouquinho mais para a direita. Eu acho, Celso, que é um momento em que ele está administrando a temperatura do motor. Toda vez que a temperatura do motor sobe, ele é obrigado a deixar um pouco aquela posição de vácuo para que o motor receba mais ar e refrigere. À medida que ele vê a temperatura baixando, ele volta a atacar e volta a aproveitar o vácuo. Fórmula Indy 2005, a fórmula da emoção. Mickey Hurt, Morgan Freeman e Ellen Barkin. Um rosto sem passado. Hoje, 8h30 da noite, no Domingo no Cinema, aqui na Band. Como está distante do ritmo que a gente conhece o Scott Dixon, não? Scott Dixon, que veio para a Fórmula Indy, impressionou, venceu a primeira prova dele na categoria aqui mesmo em Homestead, foi campeão e depois nunca mais apareceu bem, Vili. É verdade, o Scott Dixon teve já no ano passado uma atuação bastante apagada e aqui mesmo eu cruzei com ele várias vezes, aqui eu tive a oportunidade de vê-lo aqui nos pits e ele me parece muito desanimado por um piloto que afinal das contas está dirigindo por uma das melhores equipes da categoria, a equipe de Ganassi, e ele parece simplesmente desanimado, Celso. Eu acho que essa aparência desanimada se traduz na pilotagem dele aqui em Homestead. Ele que é apenas o 12º colocado da prova, agora em 16º. Você viu há pouco aí a briga, a disputa de Thomas Scheckter com Tony Kanaan. Está acontecendo praticamente em toda a volta. Thomas Scheckter de novo vai chegando ali na curva. Repare, deu um toque ali no câmbio, soltou um pouco a rotação. Vem para tentar acompanhar o ritmo do motor Honda do piloto campeão, Tony Kanaan. Tony Kanaan, que é o campeão da categoria, vem na 4ª colocação. Dan Wheldon está impressionante o ritmo do Dan Wheldon. Sempre abrindo vantagem em relação ao 2º, 3º e 4º colocados. Olha ele aí, Dan Wheldon, carro número 26, piloto inglês. Vamos lá ouvir mais uma mensagem de telespectador. Afinal de contas, a Fórmula da Emoção estimula você a deixar o seu recado. Ligue e deixe seu recado. Vamos ouvir mais um torcedor. Alô, Tony Kanaan, aqui é o Edilson e a Fernanda. Desejamos a você toda a sorte nesse campeonato e estamos aqui esperando você. Eu sou Edilson, tenho 26 anos e acompanho você desde 96. Obrigado. É o Tony Kanaan que está aí lado a lado com o Thomas Scheckter. Thomas Scheckter por fora, Tony pelo meio, Tony por dentro. Vem escorregando o Paul Dana, vai sendo ultrapassado, vai assustando muita gente. Enquanto você vê o detalhe aí da ultrapassagem, da tentativa de ultrapassagem de Thomas Scheckter em cima do campeão, o brasileiro, o baiano Tony Kanaan. Ele que vai por dentro recebendo aí o estímulo da torcida e está se mantendo na 4ª posição, Vili. E no scanner da frequência das equipes vem a informação que o próximo pit stop deve acontecer dentro de 16 voltas aproximadamente. E uma coisa, Celso, me chama a atenção. Neste grupo dos carros da Penske e do carro do Scheckter, onde está o Tony, tem um carro falhando, chegando no limitador aqui na frente da reta, aqui na frente da coisa. Olha! Nossa senhora, quase são os dois, hein? Thomas Scheckter no carro amarelo e Sam Rollins Jr. ali do lado. Vieram babando, vieram se lambendo, quase se tocando na curva. E esse motor que pode estar dando problema aí, tem vários fatores, né? Pode ser relação de marcha, inclusive um carro preparado, Vini, para andar sozinho que está no meio do vácuo, não é isso? Exatamente, Celso. Um desses carros, eu não consigo identificar qual que é, ele está chegando no fim do máximo do giro, ao invés de chegar no fim da reta, ele já está batendo isso no meio da reta. E olha só o Thomas Scheckter. Acho que não é ele, não. Ele vem já tentando ultrapassar o brasileiro Hélio Castro Neves. Olha como ele vem forte. Vão entrar na curva lado a lado. O Helinho não desiste, não. Olha como balança, como vem, quase tocam os dois carros de novo. Sam Rollins Jr. tá lá, já foi ultrapassado. E aí você vê, olha o toque do Hélio Castro Neves para ele. Ó, pensa, cuidado, olha o que você tá fazendo. Olha o que você tá fazendo, olha o Helinho por dentro. Ele pegou carona do vácuo do carro que tá um pouco mais à frente. Por isso veio mais rápido na curva. Vem entrando na reta principal de novo, vem completando mais uma volta, os dois lado a lado. Lado a lado, Thomas Scheckter e Hélio Castro Neves. E o Ed Carpenter, retardatário, vem tomando uma volta, tá por cima da pista. Tá assustado, apavorado, vem os dois de novo lado a lado. Bicampeão das 500 milhas de Indianápolis. O vencedor
da prova do Texas, aliás, de Michigan em 2002. Thomas Scheckter, uma vitória só tem o piloto sul-africano. O brasileiro tem 6 vitórias. Eles já passaram, completaram mais uma volta, estão numa reta oposta agora. Vem para vir, para completar outra volta. Dan Wheldon é o primeiro colocado da prova. Na segunda colocação, Thomas Scheckter na passagem. Hélio Castro Neves colado nele. Não dá para saber quem é quem vai passar na segunda colocação. A briga é lado a lado o tempo todo. Thomas Scheckter já se definiu. É o segundo colocado. Vai passar aqui na frente da cabine na segunda colocação. Esse é o líder. Você acompanha o líder da prova. E aí de novo, olha o Brian Herta. Brian Herta quase lado a lado ali com o companheiro de equipe. O Tony Kanaan, que olha só, Vini, como balança essa traseira do carro do Tony. Isso me apavora, viu? Nitidamente o carro do Tony está crítico de pilotagem. O carro é rápido, mas o carro é muito crítico. Ele está realmente andando no limite extremo. Você vê que o carro balança muito em relação aos outros carros, principalmente em relação ao carro do Scheckter, por exemplo, que é um carro extremamente estável na pista. Tony Kanaan tentando ultrapassar o retardatário Roger Yasukawa. Roger Yasukawa, que nada, não é briga de retardatário, coisa nenhuma. Olha o computador e você vai ver que o carro número 24 ultrapassou o brasileiro. Roger Yasukawa ganhou a posição do Tony Kanaan. A gente fala dessa coisa de estabilidade, tá instável mesmo. Ele recupera a posição, recuperou, passou, deixou o carro do Roger Yasukawa para trás, mas ainda não está no ideal. Ainda não é o ideal de velocidade e principalmente estabilidade. Tony Kanaan que cai agora para a 6ª posição aqui na Fórmula Indy 2005, a Fórmula da Emoção. Tudo o que rolou nas rodadas dos campeonatos regionais e o melhor do futebol espanhol e inglês. Show do Esporte Interativo. Hoje, 10h30 da noite, aqui na Band. Roger Yasukawa já ficou para trás. Tony Kanaan voltou para a 5ª colocação. Câmera colocada e apontada para trás no carro do Thomas Scheckter. Quem vem de frente do Thomas Scheckter é o Sam Horner Jr. Hélio Castro Neves caiu para a 4ª posição, Vili. Aliás, Celso, uma coisa que fica clara nesse momento da corrida no carro do Tony Kanaan é que o carro do Tony é muito mais estável quando está pesado, com o tanque cheio, e começa a deteriorar em termos de estabilidade à medida que o tanque vai esvaziando e vai ficando mais leve. Toda vez antes do pit stop é o momento mais crítico de estabilidade no carro do Tony. E é nesse momento que a gente está sentindo agora, né? Afinal de contas, já tem 45 voltas depois do último pit stop. A gente já vai chegando perto da janela do pit stop. Perto da janela não aparece bandeira amarela. Pode ser que a gente tenha pit stop sob bandeira verde. E aí vai valer muito o trabalho das equipes. Não só a velocidade para trocar pneus, para reabastecer. E até o reabastecimento, que agora fica demorando um pouco mais, porque eles já fizeram 3 reabastecimentos. Vai demorar um pouco mais para descer o combustível, já que não tem reabastecimento por pressão. É por força da gravidade mesmo. Dan Wheldon que deve parar na volta número 147. Estamos vivendo a volta de número 141, Vili. Exatamente. E pelos cálculos dos engenheiros, o Dan Wheldon deve parar na volta 147. Já os carros da Penske têm combustível para ir até a volta 148 e 149. Antônio Petrin nos pits. Ok, Celso, continuamos aqui na equipe Penske para falar um pouco de reabastecimento. O metanol, que é o combustível dos carros, fica exatamente aqui, né? É difícil falar a autonomia dos carros, mas vamos imaginar que um carro tem uma autonomia aqui para dar 50 voltas. Isso seria 120 quilômetros. Como cada carro leva basicamente 100 litros, aproximadamente 100 litros de metanol, a relação de consumo é praticamente 1 por 1. 1 quilômetro, 1 litro de metanol. A equipe Penske deve programar a nova parada do carro nas próximas 10 ou 15 voltas no máximo. Celso. Enquanto, Vili, a gente vê aí passando, completando a volta número 143, isso dá a perspectiva de que tenhamos em mais 4 voltas apenas o Dan Wheldon vindo para os pits. Ou seja, o ritmo dele é muito forte mesmo. Exatamente. Agora vai chegar a hora da verdade. Agora nós vamos ver se o Dan Wheldon realmente está andando tudo isso. Porque ele está andando com a mistura rica, ou seja, está andando consumindo o máximo de combustível e tendo o máximo de desempenho. Ou se o carro dele está tão bom que ele consegue andar tudo isso com um consumo menor. Muito forte Dan Wheldon. Continua muito rápido.
Nessa última volta ele passou 211,6, ele mantém o ritmo de volta, tem regularidade no ritmo de corrida com uma bela vantagem. 212 milhas, 1 ponto de diferença do primeiro para o segundo colocado, é uma diferença enorme. Já tem carro no pit, hein? Tem carro procurando o pit, vamos ver se é o Scott Sharp ou o Brian Retta. Andretti Green, portanto, vindo para os pits. Aí o carro número 7 do Brian Retta já procurando os pits. Brian Retta, que vinha na 13ª colocação, é o primeiro carro dessa sequência. Deve estar envolvendo muitos cálculos, que eles devem estar pensando em fazer a parada agora e já se programar se tem de parar mais uma vez ou não, hein? Exatamente. Isso é importantíssimo, Vili. Essa parada agora, Celso, é crucial. Que quem conseguir esticar até a volta 150 vai ter combustível para terminar num ritmo mais forte de corrida. E olha o Vitor Meira. Vitor Meira nos pits. Carro número 17 no pit é o carro do Vitor Meira. Tá aí o carro do brasileiro. Vitor Meira que largou na primeira fila. Ele que largou com o segundo melhor tempo. Trabalho rápido ali da equipe Rahal Letterman. Já está de volta o carro do Vitor Meira. Está de volta para a ação o carro número 17. Vitor Meira que era o 10º. Aí o carro do Thomas Scheckter. Thomas Scheckter. Pois não, Petrin. A parada agora do Vitor Meira gravou em 10 segundos e 38 centésimos. Demorou um pouco mais porque realmente encheram o tanque até o tampo, até a última gota, exatamente prevendo não ter que parar mais até o final da corrida. Isso é importantíssimo a partir de agora. Não ter de parar a partir de agora é importantíssimo, porque pode ter inclusive uma bandeira amarela. Aí o Hélio Castro Neves, também uma parada um pouco mais longa, repare, colocando o máximo possível de combustível. Carro número 3 de volta, já está no chão, já está de volta, já está acelerando. Hélio Castro Neves de volta para a pista. Quando ele entrou no pit, ele era o 7º. Sam Horner Jr., Tony Kanaan e Scott Sharp são pilotos que subiram na classificação por conta de não terem vindo para o pit, pelo menos por enquanto. Vamos ver se o Dan Weldon, parece que Dan Weldon já procurou o pit também. Olha o Dan Weldon aí, carro número 26, já parou. Está sendo colocado combustível, pneu novinho, você repara aí, espelhado, brilhando o carro, os pneus do carro número 26. Aí Dan Weldon, já está de volta, já acelerando. Dan Weldon que foi vice-campeão do ano passado, ele estava na liderança da prova. Vamos ver como é que fica depois dessa sequência de pit stop. Olha o Tony Kanaan. A gente vem com ele. A gente vem com o Tony Kanaan. Ele que é o campeão da Fórmula Indy. Aí o bicampeão, Sam Horner Jr. Também fazendo a sua parada para reabastecimento e troca de pneus. Já está de volta. Aí o trabalho da Andretti Green. Andretti Green colocando o máximo possível de combustível. Calma nessa hora. Vambora. Já acelerando. É o primeiro carro da linha do pit. E olha só, tem um incêndio ali. O que será que aconteceu, Vili? A grama pegando fogo, vamos ver se vai ter bandeira amarela por conta disso. Todo mundo já parou, a maior parte dos pilotos já fez o seu reabastecimento. A maior parte, aliás, todos os pilotos já pararam. Todo mundo já parou. O único que ainda não parou, Celso, é o Paul Dana, que poderia ser o grande beneficiado de uma bandeira amarela agora. Ele que inclusive está 5 voltas atrás, é isso? Exatamente. Ele está 5 voltas atrás só. Aí você vê, passando o Tony Kanaan, passa Vitor Meira. E a gente revendo ali um momento que pode ter provocado aquele incêndio. Uma passada rápida ali, parece que foi do Kosuke Matsuura. Não, foi do Roger Yasukawa. Ele passou pela grama e voltou para a pista. Pode ter sido ele o provocador ali daquele incêndio, enquanto a gente vê de novo lado a lado, hein? De novo lado a lado, Thomas Scheckter e Tony Kanaan. TK é o campeão, Tony Kanaan. Tony Kanaan já ganhando a posição do Thomas Scheckter. Olha a bandeira amarela. Bandeira amarela. Aliás, uma bandeira amarela providencial. Todos já abasteceram, mas com essa bandeira amarela, todos podem terminar a corrida com o ritmo máximo de consumo, porque eles vão economizar nessas próximas voltas em bandeira amarela, o que vai permitir a eles terminar com toda tranquilidade, dando tudo. Agora, Celso, é hora da verdade, porque ninguém vai poder esconder nada. Hora da verdade e hora da emoção, a mesma emoção que está vivendo o torcedor lá no Brasil. Vamos ouvir a mensagem do torcedor pelo telefone, pode dizer. Elinho, meu camarada, pisa fundo, esse campeonato vai ser teu. Essa corrida é o teu início de uma grande conquista esse ano. Um abraço, acelera, meu irmãozinho. Aqui é o Márcio, do Rio de Janeiro. Um grande abraço. Tchau, força, meu irmão.
Aí a mensagem do torcedor, dando incentivo aí pro Hélio Castro Neves. Você vê a imagem aí do Roger Yasukawa, ele que provocou aí essa bandeira amarela. E não se esqueça que você pode participar da pergunta premiada e ganhar a luva que o Tony Kanaan está usando. Essa luva aí, esse par de luva vermelha aí que está usando o campeão Tony Kanaan. Ele vai dar essa luva para quem acertar a pergunta que ele mesmo fez. Ele perguntou quantas vezes ele chegou entre os 5 primeiros na temporada de 2004. O primeiro a ligar e acertar vai faturar o par de luvas do Tony Kanaan. Para você participar é só discar 031 31 8803 9393, escolher a opção número 2, deixar a sua resposta e depois o seu nome, o seu telefone e a cidade de onde você está falando. Para ter detalhes dessa promoção é só você acessar www.band.com.br/Fórmula Indy ou então no site do Band Esportes www.bandesportes.com.br/Fórmula Indy. Estamos de volta, ainda sob bandeira amarela, ainda sob esse fantasma do abastecimento, porque parece que o Vili não ficou muito convencido não, né, Vili? Olha, sinceramente, Tony, Celso, eu não fiquei não com essa atitude da equipe do Tony, porque é a única equipe que teve toda essa tensão com a mangueira. Será que eles estão com tanta pressa de ir para casa que já começam a empacotar as coisas antes da corrida terminar? Olha, eu nunca vi isso, Celso. Para mim, me preocupa. Principalmente porque a gente vê os outros pits não tem muito essa movimentação. A gente pode até contar pra gente como é que tá a movimentação dos outros pits. Ele tá perto ali do próprio pit do Dan Weldon, um pouco mais pra frente tem o pit do Vitor Meira, depois tem o Hélio Castro Neves, ou seja, tem uma movimentação aí que ficou meio estranha no olhar do Vili Hermann. Então, a gente, como o Michael Andretti, o próprio Michael Andretti disse lá no começo da prova, lembra, Vili? Exato. Que era preocupado com essa coisa do consumo, a gente fica meio ressabiado, não é não? Olha, eu até entendo que como estratégia a equipe dificilmente admitiria ter tido algum problema, mas que é muita atenção eles mexendo estão mexendo, aliás, no galão até agora no tanque de reabastecimento. Aí você vê o AJ Foyt, quarto. Piloto de 20 anos de idade, está de volta para a pista. Aproveitou um pouco mais de tempo aí de bandeira amarela para colocar mais combustível. Até porque não ia mudar nada, porque ele como 16º na prova, ele é o antepenúltimo na prova, então realmente... Vili tá muito franco, Vili. Enquanto a gente vai revendo aí alguns dos lances, dos bons lances, os lances aí das imagens da Fórmula Indy. Enquanto a gente vê bandeira verde, hein? Bandeira verde, bandeira verde, bandeira verde. Vamos acelerando, reacelerando aqui na pista de Miami. Bandeira verde, adrenalina amplificada. Vem para tentar a primeira colocação. Olha só o Tony Kanaan. Opa, outra bandeira amarela. Outra bandeira amarela. Foi uma batida mais forte, hein? Essa foi feia, hein? Essa foi mais forte, essa foi feia. Thomas Scheckter envolvido. Brian Herta também. Brian Herta, Thomas Scheckter. Parece que tem mais gente envolvida. Vamos ver, vamos acompanhar. Sai rapidamente ali o carro de resgate. Parece que o Scott Sharp. Vamos ver, vamos esperar aí a confirmação. A Danica. É a Danica Patrick. Olhos de águia do Vili Hermann, observaram aí a garota, ele percebeu pelo olhar dela lá dentro do cockpit, que era a garota que já abriu a viseira, ela não saiu ainda do carro, tem que sair rápido que está pegando fogo ali na lateral esquerda do carro, na lateral direita, muito óleo, aí ficou enrolado também o Kosuke Matsuura com o Scott Sharp, que a gente falava, o Scott Sharp também envolvido, estava, a gente tinha visto ele aí. Ele com o Kosuke Matsuura. Um strike, hein? Pois é. Pelo menos 4 carros. Não vai reclamar, né? Agora, para a torcida brasileira da Fórmula Indy, nenhum brasileiro envolvido, Celso. Isso é importante a gente saber. Dan Weldon na primeira colocação, Sam Hornish, Elinho e Tony. Elinho o trio. Em terceiro, Tony em quarto e Vitor Meira na quinta colocação, hein? Trabalho intenso, isso vai deixar pelo tamanho. Ed Carpenter. O Ed Carpenter também, olha aí.
Um bocado de gente envolvida nessa panca, hein? E tem mais um carro que está encostado no muro, que tem um pessoal de resgate fazendo atendimento, que eu ainda não consegui identificar quem é. Me parece... que a gente tinha visto. Ó, pelo jeito, ele encostou no meio. Alguém bateu a roda nele, olha só, no meio. Vamos ver. Vamos ver de novo. Olha só, vinha na... Olha, por fora, pegou sujeira, rodou com o Kosuke Matsura, pegou o Ed Carpenter, voltou, acertou o Thomas Scheckter, que acertou o Scott Sharp, que lá embaixo você via a pobre da Danica Patrick, que tentou escapar e acertar ela no meio. Portanto, quem começou tudo foi a perda de sustentação aerodinâmica aí do Kosuke Matsura. Vamos rever agora de frente. Não, de dentro da pista, de dentro e no carro do Thomas Scheckter, ó. Por fora o Kosuke, ele vinha por fora já rodando, ele tentou escapar, perdeu também, perdeu, acertou a traseira, veio de lado, e aí a Danica, ela tem uma imagem muito boa, porque ela tentou sair, ó, ela joga lá por baixo, e ela pega o Ed Carpenter que vinha descendo. Agora interessantíssimo, forte, Celso, é ver o Vitor Meira, que o Vitor estava na frente da Danica e ele conseguiu diminuir e esperar a confusão passar. Incrível, isso vale, a gente pode até anotar, né? Temos que saber do Vitor Meira o que ele achou dessa panca aí, como é que ele escapou. Porque ele agora é o 5º colocado da prova e escapou realmente numa panca que envolveu pelo menos 5 carros aí. Fórmula Indy 2005, a fórmula da emoção. Vamos revendo aí o acidente. Com Thomas Scheckter na relargada, em pneus frios, o Matsura foi tentar por fora, aí não dá. Ele veio, já se enroscou, foi levando o Thomas Scheckter para o muro. E aí a sequência, vamos ver de novo a Danica. Olha o Vitor Meira ali na frente, ó, do lado direito. O Vitor Meira freou, teve uma presença de espírito fortíssima. Olha o Vitor Meira ali, ó, quase sumindo do seu vídeo. Ele sumiu, ó, de volta ao carro amarelo. Olha como ele freia e vai zigue-zagueando no meio dos carros. Olha o Vitor Meira passando de novo aqui, o carro amarelo e azul. Perfeito o controle e a pilotagem do brasileiro. Hein, Vili? Uma presença. Você vê a retirada dos carros. E o Vitor, inclusive, foi um dos que teve que dar uma freada muito forte, que pode também ter comprometido. E o Tom Anderson justamente comentando o fato de que o Matsura acabou sendo vítima aí dos pneus frios. Na relargada ele acabou aí um pouco animado demais. Nem o Scheckter acreditou. Pois é, e no caso a operação do Tom Anderson foi duplamente prejudicada, né? Porque ele é dono da equipe do Scott Sharp, que também se envolveu no acidente, e é meio dono, é dono da metade, ou de 1/3 pelo menos, da equipe do Kosuke Matsura, que é a Super Aguri Fernandes. Então ele realmente teve azar nessa prova de abertura do campeonato em Miami. Mas a disputa vai ser intensa. Olha, quem tá ali com problemas, Darren Manning, parece que trocou o bico do carro, hein? Ele estava sendo empurrado, estava sendo ajustado ali, Vili? Pode ser que o bico dele tenha batido em alguma daquelas peças durante aquele acidente. E eles acabaram aí revendo aí se não soltou, se não quebrou um suporte, alguma coisa. A verdade é que num acidente dessas proporções, o que sobra de pedaços de carro voando para todo lado, aliás, naquela imagem geral no replay do acidente, é impressionante, Celso, de ver a altura que voam os pneus aqui. Essas grades de proteção que tem 8,5 metros de altura, os pneus chegam a voar quase até a altura, quase até o fim dessa grade. Pois é, são todas essas imagens, todas essas curiosidades que você pode saciar. Você pode buscar os detalhes delas, você pode buscar as respostas no site da Band falando sobre Fórmula Indy, www.band.com.br/Fórmula Indy, ou mesmo no site do Band Esportes, www.bandesportes.com.br/Fórmula Indy. Você vai chegar lá no site e vai ter todas as informações da categoria. E também pode mandar a sua pergunta para a gente, formulaindy@band.com.br. A gente vai ter várias oportunidades aí de responder na próxima prova, ou quem sabe ao longo da semana. Se a gente tiver oportunidade, a gente já manda a resposta para você por e-mail mesmo, mas é sempre importante você saber que há canais de comunicação do torcedor da Fórmula Indy
aqui sempre com todas as informações, ou no site, ou quem sabe até pelo telefone. Você se lembra que ainda temos a promoção da pergunta premiada rolando. Você pode discar 031 31 8803 9393. Repetindo aí o número que aparece no seu vídeo, 031 31 8803 9393, para responder a pergunta: quantas vezes o Tony Kanaan chegou entre os 5 primeiros em 2004? Bom, se você tiver a resposta, você disca, opta pela opção número 2, deixa a sua resposta e depois dá o seu nome, o seu telefone, a cidade de onde está falando, para, quem sabe, faturar essa luva do Tony Kanaan. Estamos aqui acompanhando mais uma vez essa passagem dos carros por dentro das curvas 1 e 2, que foi exatamente onde aconteceram os acidentes. Oi, Petrin. Pois é, a gente falava aí sobre a expectativa da equipe Rahal Letterman de não parar mais, mas agora, além de preparados, os mecânicos estão no pit já com os pneus posicionados, esperando a presença do brasileiro Vitor Meira. Será que realmente houve algum tipo de problema naquele acidente, algum rescaldo aí atrapalhando a vida do brasileiro? É o que a gente vai saber daqui a pouquinho. Olha o Vitor Meira já no pit, hein? Já está no pit lane, já está vindo para fazer a troca de pneus. O Pace Car comanda o ritmo da prova e Vitor Meira, quinto colocado da prova, vem buscando o pit. Bandeira amarela, a equipe de qualquer forma tem que trabalhar rápido, e aí está o carro número 17. Carro que largou na primeira fila, foi o segundo colocado no grid de largada. Aí o Vitor. Trabalho sendo feito no carro, ajustando a asa, ajustando roda, uma verificação geral no carro. E ele de volta. Parece que agora checaram tudo. Olha só quem vem também, hein? Parece que vem também. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vem o Hélio Castro Neves. Não, não vem não. Essa foi só a passagem dele pela parte interna, entre as curvas 1 e 2. A gente vai para dentro da pista de novo, acompanhando a câmera que está colocada no carro do Tony Kanaan. Carro número 11. Zigue-zagueando para manter a temperatura dos pneus enquanto a gente revê o acidente. Uma sequência de toques, uma carambola, uma presença de espírito maravilhosa aí do Vitor Meira, que se livrou das pancadas, acabou de passar aí pelo pit. Celso, teve a suspensão do carro verificada e o Petrin tem detalhes. Nós estamos mostrando aqui os pneus, né? Alguns nenhum tipo de problema, outros um pouco mais danificados. E aqui mais embaixo, você vê ainda na roda, né, do Vitor Meira uma tinta vermelha, né? Provavelmente de um dos carros em que ele atingiu naquele acidente. Apesar da astúcia do Vitor Meira de tentar zigue-zaguear e sair desse acidente, realmente o carro dele foi afetado. Inclusive na própria carenagem, do lado esquerdo dele, também tem um manchão verde como esse que a gente está mostrando aí na roda. Isso dá a perspectiva de como foi difícil passar por aquele acidente e da preocupação da equipe. Preocupação da equipe com relação à participação, à estabilidade do carro dele, agora que a gente vai ter a relargada. Os oficiais da Fórmula Indy continuam trabalhando na segurança aí e limpeza da pista nas curvas 1 e 2. Muito detalhe, eles têm que ser minuciosos para tirar todo tipo de detrito ali da curva. Isso é importantíssimo para garantir um final de prova emocionante e seguro. E o Kosuke Matsura, na entrevista para a TV americana, disse que foi tocado e que ele acabou perdendo o controle do carro porque foi tocado. Realmente, com todos os replays que nós vimos aí do acidente, só se ele foi tocado 3 voltas antes, porque naquele momento realmente ninguém havia tocado nele. O Vini está muito franco hoje, mas ninguém tocou mesmo. Ele está, acho que ele viajou um pouco. Então essa coisa da sustentação aerodinâmica dá a sensação de que quando vem de uma vez, se você tem alguém para culpar, né, você vai culpar, porque é como se fosse um toque. Vitor Meira que largou na segunda posição e é o 7º colocado agora. Teve uma instabilidade o carro dele, o acerto do carro, mais ou menos do que aconteceu com o Buddy Rice na prova do ano passado, né, Vini? Que ele conseguiu uma boa largada, largou na pole, mas não conseguiu terminar bem. Precisa evoluir um pouco no acerto, na constância do acerto, a equipe Rahal Letterman.
Fez um bom trabalho nos pit stops, pelo menos na segunda parte da corrida. A primeira parte da corrida foi sofrível, a gente acompanhou, mas o acerto também parece que não veio do jeito que precisava o piloto brasileiro. Bom, parece que agora a gente vai ter bandeira verde. Parece que agora, reparei, o Pace Car já estacionando, já se deslocando para o lado direito do vídeo, lado esquerdo da pista. E já começa a reaceleração, Vili. Você aposta em quem, Vili? Vamos lá. Olha, eu acho que vai ser muito difícil o Celso tirar essa vitória do Dan Weldon, viu? Ele está com um carro muito bom na relargada. Ele já mostrou que o carro dele é muito rápido. E agora, com essas voltas em bandeira amarela, sem preocupação de economizar combustível, ele é o grande candidato a essa vitória. É o bicho papão, o inglês Dan Weldon. Ele que vem aí para a bandeira verde. Para a bandeira verde, reaceleração total. Vamos lá, vamos lá. Adrenalina amplificada, bandeira verde, passa rasgando a reta o inglês Dan Weldon. Na segunda colocação, Sam Hornish, Hélio Castro Neves é o terceiro. A tentativa do Brasil de faturar pela primeira vez em Miami. Recomeça agora a velocidade máxima, 24 voltas para o final da prova. Olha como vem ali, quase se tocando lado a lado, Sam Hornish e o Tony Kanaan. Hélio Castro Neves e Tony Kanaan. O Elinho ficou para trás, Tony Kanaan recupera a terceira posição. Tony Kanaan vai ficando em terceiro lugar. Olha só como ele já vai tentando buscar ali o Sam Hornish. Ali atrás já vem vindo o Vitor Meira. Vitor Meira já vem encostando no Hélio Castro Neves. Olha só, esse primeiro pelotão vem com 4 carros. Vem com Dan Weldon na primeira colocação. Sam Hornish embutido nele. Olha o Sam Hornish. Olha o norte-americano Sam Hornish, que participou de 4 provas aqui e venceu 3 vezes. É o bicho papão de Homestead do Sam Hornish. Ele vai para cima do inglês para tentar faturar a vitória. Vem embutido na traseira do inglês. Vem acompanhando o ritmo dele. Olha só, o Hélio Castro Neves é o 4º colocado. É o último desse pelotão. O Elinho que perdeu a prova na última volta no ano passado. Vai tentar se recuperar. Vai pegar carona aí e pode vir junto. Aliás, os 4 estão com o mesmo volume de chances, hein? Mesma porcentagem de chances para esses 3 pilotos, para esses 4 pilotos. O Vitor Meira já se livrou do pelotão intermediário, já vem buscando esse daí. Esse pelotão da frente. 180 voltas completadas, faltam 20 para o final. 20 voltas para o final, é pé cravado e aceleração total. O tempo todo acelerando, a adrenalina amplificada. É a parte final da abertura do campeonato da Fórmula Indy. Veja só como vem o Tony Kanaan, sempre pelo lado de dentro, hein, Vili? Ele, o acerto dele é sempre pro lado de dentro. Isso vai facilitar até a marcação dos outros. Mas ele nesse lado pode ser o piloto para faturar a primeira colocação, Vili. Olha, Celso, o Tony ainda pode surpreender. Se ele achar um espaço do lado de dentro do Hornish, se o Hornish abrir um pouco, talvez tentando até uma ultrapassagem em cima do Weldon, o Tony certamente vai pôr o bico por dentro e vai levar essa segunda posição. E tem história o Sam Hornish, ele sempre tenta por fora. No ano passado ele conseguiu dar um drible no Elinho. Todo mundo já sabe o truque. Olha só, ele tenta por dentro. Dan Weldon fecha muito bem o caminho. Os 4 estão agora no mesmo ritmo. Mesmo ritmo de prova, um pouquinho mais rápido. Dan Weldon, 213 milhas ele fez na última volta. Mas o Elinho e o Tony também vieram no mesmo ritmo. Vieram um pouquinho mais rápido, inclusive na última passagem. Olha o Tony. Escapou, Tony. Quase que foi pro muro, recupera na habilidade. Olha só como o Hélio Castro Neves trabalha para ganhar a posição dele e não consegue. Tá no limite o carro número 11 do campeão Tony Kanaan. Muito difícil de ser controlado. O Tony Kanaan mostra toda a habilidade que ele tem, toda a habilidade do campeão para segurar o carro e não bater no muro. Muito hábil o piloto brasileiro. Ele vem na terceira colocação ainda. Vai segurando o Hélio Castro Neves. Vai deixando o Hélio Castro Neves na 4ª colocação, cada vez mais irritado. Ele quer passar, ele quer ir embora, ele quer se livrar. Ele quer pelo menos a 3ª colocação. Não consegue. Faltando 16 voltas para o final. Olha só como eles entram aí a 15 voltas do final. Vão abrir 15 voltas para o final da prova. Dan Weldon é o líder. Sam Hornish Jr. o segundo. Tony Kanaan o terceiro. Hélio Castro Neves o 4º. Vitor Meira é o 5º, já chegando no pelotão. Já se distanciou bastante do terceiro pelotão. É o homem isolado, Vitor Meira. Carro número 17. E olha como eles vêm embutidos. Olha como eles vêm para o trabalho. Vem já chegando no Sam Hornish. Tony Kanaan se recuperou daquele escorregão, hein? Já chegou no Sam Hornish. Olha o Hélio. Tentando por fora. 2 carros da Andretti Green, 2 carros da equipe Penske. A equipe que no ano passado dominou o campeonato vem dominando essa prova. A equipe mais tradicional da Fórmula Indy vem aí com 2 carros entre os 4 primeiros. Tentou passar. Ui, que difícil. Olha só como ele tentou por fora. Por fora que a gente imaginava que não dava. Ele vem completando a ultrapassagem. Tony Kanaan é o 2º colocado.
A 13 voltas do final, 14 voltas do final agora. Tony Kanaan é o segundo colocado. Talvez tenha sido cedo demais. Talvez tenha sido cedo demais. Sam Hornish Jr. vem pressionando o brasileiro. Ou então o Tony Kanaan já tem agora condições de usar o máximo da sua mistura. Tem condições de usar o máximo do seu carro e vai buscar o Dan Wheldon. Parece que é isso mesmo que vai acontecendo. Olha como ele se livra do Sam Hornish. Olha como ele vai buscar o Dan Wheldon. Vai ser um final emocionante, Willi Hermann. É um final emocionante, com certeza, porque ele vai buscar o inglês. Ele vai buscar o inglês pela primeira posição. Olha só o Sam Hornish que não desiste. É o bicampeão da Fórmula Indy tentando pressionar o campeão. É o campeão Tony Kanaan. Vai tentando ali por dentro manter-se na posição. Dan Wheldon vai fugindo. Vai fugindo o Dan Wheldon. E Tony Kanaan trabalha para segurar o Sam Hornish Jr. Não quer deixar passar de jeito nenhum. É o segundo colocado. Olha a velocidade. Um pouco mais rápido o Tony Kanaan agora. Veja só como ele vem pelo lado do meio, ele vem no meio, ele vem defendendo posição. Lá na frente, Dan Wheldon vai esticando, vai abrindo vantagem. Vai abrindo vantagem o inglês. E aí o brasileiro, na segunda colocação, Tony Kanaan. Vai abrindo muito bem o campeonato, o campeão Tony Kanaan. Olha como ele vai trabalhando na frente do Sam Hornish. Olha só o terrível Sam Hornish, o bicampeão Sam Hornish tentando ultrapassar o brasileiro. Vai por cima. Vai tentando por cima, vai tentando por fora. Não consegue. Com isso, olha a carona que vai sendo dada para o Hélio Castro Neves e também para o Vitor Meira. Olha lá, Vili. O Vitor Meira vai pegando carona e vai vindo para a brincadeira também, Vili. Exatamente, Celso. O Vitor, que neste momento é o piloto mais rápido na pista, ele na casa de 213, é o único, além do Dan Wheldon, a virar acima de 213 milhas nesse momento. Chega agora aproveitando aí muito bem o vácuo que está sendo dado pelo Elinho, pelo Tony e pelo Sam Hornish e vai chegar nessa briga. 10 voltas para o final, 10 voltas para o final. A gente tem de torcer, tem de ficar na ponta da poltrona. Você vai apertando o cinto e vai torcendo pelo Brasil na abertura da temporada da Fórmula Indy em Homestead, Miami. Olha como vem o Tony Kanaan. Tony Kanaan na frente do Sam Hornish Jr. O terrível Sam Hornish vem botando pressão. Ele quer a segunda colocação. Não deixa, Tony. Não deixa, não. E olha o Vitor Meira lá atrás. Vitor Meira lá atrás pode vir pegar carona com isso aí. Vai ganhar até a segunda posição, hein? Porque carro rápido ele tem para isso. Olha como ele já embutiu na traseira do Hélio Castro Neves. Já vem colado ali o carro número 17. Ele que largou na segunda colocação. Vitor Meira. Vitor Meira vem caminhando, vem chegando cada vez mais perto da primeira colocação. Dessa segunda colocação, pelo menos. São 4 carros embutidos. É o mesmo ritmo deles. Não há diferença quando eles passam aqui para completar mais uma volta. Já fazendo a reta oposta. Já vem pela reta oposta. Olha o que o Dan Wheldon já conseguiu vantagem. Já está bem na frente do Dan Wheldon. Mas pode ter um problema ali, hein? Parece que vem, olha só. Vem no detalhe, a gente vê, ele não vem tão rápido porque ele teve problemas com o tráfego. Agora se livrou do tráfego. Aí Tony Kanaan. Tony Kanaan na segunda colocação, ainda se defendendo do Sam Hornish Jr. É o segundo colocado. E está mais de 2 segundos atrás do Dan Wheldon. Dan Wheldon é o líder. Faltam 7 voltas para o final. 7 voltas para o final. Você vai ter de conferir toda a emoção da Fórmula Indy. Olha o Tony Kanaan aí defendendo o segundo lugar. Não é nada fácil se defender do bicampeão. O bicampeão vem tentando por fora. E o campeão, o atual campeão Tony Kanaan se defende como pode. É o segundo colocado. E essa briga vai trazendo o terceiro colocado, que é o Hélio Castro Neves. Hélio Castro Neves pelo menos quer dar o troco em cima do Sam Hornish Jr. Ele tem de chegar na frente do campeão, do bicampeão, aquele que ganhou a prova do ano passado. Ele quer chegar na frente do Sam Hornish. E o Vitor Meira, que não tem nada a ver com isso, quer passar os 4. Passou o inglês. Passa agora o brasileiro Tony Kanaan. O campeão Tony Kanaan é o segundo colocado da prova. 5 voltas para o final. Olha como o Vitor Meira veio. Ele veio e muito forte, vem tentando por fora ali em cima do Hélio. Já ultrapassou o Hélio, entra na reta oposta, já na frente, já na 4ª colocação. Olha o Helinho tentando o troco, não consegue. Vem muito forte o Vitor Meira. Uau, que final de prova do Vitor Meira. Ele saiu de lá de trás, da 9ª colocação. Já ultrapassou muita gente, vem agora para o final da prova. 4 voltas. 4 voltas do final, já ganhou a 5ª colocação. É o 5º lugar, pelo menos, o que ele tem. Ele é o dono da 5ª colocação, é o dono do 4º lugar agora confirmado. 4º colocado, ele largou em segundo. Quer passar os 2 pilotos que estão na frente dele. Essa é uma briga que a gente tem que acompanhar na ponta ali do sofá. Não dá para piscar, não dá para perder nada.
3 voltas para o final. 3 voltas para o final. Já passa ali o Tony Kanaan, pressionado, mais pressionado do que nunca. Sam Hornish Jr. quer de novo, quer pelo menos o segundo lugar. Olha, disparado na frente o inglês Dan Wheldon. Vai abrindo vantagem aí, a briga pela segunda posição. Tony Kanaan não vai deixar, não quer deixar, não pode deixar passar o norte-americano. E com isso, vem Vitor Meira. Olha o Vitor Meira agora pressionando. 2 voltas para o final, eles passam para completar. 2 voltas para o final, vem Vitor, vem por fora. Olha o brasileiro por fora. Olha o piloto de Brasília vindo por fora, ultrapassando o norte-americano. O Sam Hornish não deixa. Ele não quer pódio brasileiro, ele não quer festa brasileira. Ele quer ficar no meio ali, ele quer pelo menos a terceira posição. O Tony Kanaan vem em segundo lugar. Olha só a bandeira branca é a última volta para o inglês. E aí está a briga pela segunda posição. Já 3 carros. Tony Kanaan é o segundo colocado. Sam Hornish tem que se defender. Vamos lá, Vitor. 3, vai pelo menos para a terceira posição. Primeira colocação para o inglês. Segundo colocado, Tony Kanaan tenta de toda forma se defender. Sam Hornish por fora, não deixa. Por fora não deixa. Vem para velocidade máxima. Dan Wheldon fatura a vitória. E olha o segundo lugar. Incrível a chegada dessa prova de abertura do campeonato da Fórmula Indy. Dan Wheldon fatura a primeira colocação, sim, mas o segundo lugar fica numa briga terrível de 3 pilotos. A diferença foi muito pequena, você pode acertar. Você pode apostar porque vai acertar que a diferença foi mínima. 3 pilotos disputando a segunda colocação e em velocidade máxima, adrenalina amplificada para ele, Dan Wheldon, o grande vencedor da abertura da Fórmula Indy. Que final emocionante, Willi Hermann, que briga pelo segundo lugar. E mais uma vez o Sam Hornish conseguiu dar a cartada na última curva e ganhar a posição do Tony Kanaan na última curva. Olha aí o replay. Olha, apesar de que ele deu uma espremida... Ele balançou para cima do brasileiro. Que terrível. Ele ganhou por muito pouco. Olha só como é que ficou a briga. Por muito pouco os 3 carros chegaram. Por muito pouco. Aí você vê a imagem recuperada. Na hora que eles passam ali para completar a prova, muito pequena a diferença. Muito pequena. E olha, mais uma vez uma pelada desleal do Sam Hornish na última curva, hein? Sam Hornish de novo balançou, apelou. Ficou com o segundo lugar. Tony Kanaan é o terceiro colocado na abertura da temporada 2005 da Fórmula Indy, a fórmula da emoção. Estamos de volta com a abertura da temporada da Fórmula Indy, uma prova das mais emocionantes, um final eletrizante. E o terceiro colocado, o melhor brasileiro, foi Tony Kanaan, que está com o repórter Antônio Petrin. Pelos problemas que o Tony teve durante todos os treinos, né? Pelo fato de dirigir o carro no limite, como a gente mostrou durante toda a prova, a gente sentiu que realmente estava difícil guiar o carro. Eu acho que esse terceiro lugar é como uma vitória, né, Tony? Com certeza, a equipe ganhou, estou muito contente. E eu já falei isso, quando a equipe ganha, eu ganho. E a gente não tinha um carro para ganhar a corrida, não tinha um carro para chegar em segundo, muito menos em terceiro. E a equipe fez um ótimo trabalho de estratégia, eu fui oportunista e ótimo, um ótimo começo de temporada. Ano passado o meu pior resultado foi aqui. Se esse for meu pior resultado do ano, tá bom pra caramba. Algo a reclamar do Sam Hornish Jr. na última curva ou normal? Ele veio fechando a porta, mas eu faria a mesma coisa. Tá 1-1. Nashville ano passado, quando eu ganhei a corrida dele, foi assim. E é corrida. Eu acho que a última volta realmente acaba valendo tudo e ele não vai ganhar esse campeonato, não se preocupem. Tá legal. Ao vivo, então, você fez a pergunta, dá a resposta pra gente, pra o vencedor da luva. Bom, as respostas eram quantas vezes eu cheguei entre os 5 primeiros? 15 vezes. Então, agora é 16, mas eram 15 vezes. Então, quem acertou, parabéns. E que a luva tá bem suada. Deixa secar um pouquinho a hora que eu mandar, que hoje eu tive que trabalhar bastante. Celso, Vini, obrigado, Bandeirantes. Gente, vamos aí, o ano inteiro estamos aí junto. Petrin, obrigado pela força. Tá legal. Celso, com você. Pois é, obrigado pelo show de pilotagem que deu o Tony Kanaan. Agora vamos conferir a resposta. O Tony Kanaan já deu a resposta. 15 vezes, uma sequência de 15 resultados entre os 5 primeiros. Vamos ouvir então o Salvador, o vencedor foi o Salvador da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Vamos ouvi-lo dando a resposta certa. Meu nome é Salvador. Tony Kanaan terminou entre os 5 primeiros 15 vezes no campeonato do ano passado. Obrigado.
Pois é, maravilhosa aí a participação do Salvador, lá do Rio de Janeiro. Isso é excelente, né? Não só tá conferindo as emoções da Fórmula Indy, como tá ligado e tem informação e sabe da resposta e faturou a luvinha, né, Vili? Pois é, e viu a luva dele correndo aqui em Homestead. Ele viu que essa luva passou dentro do carro nas mãos do Tony Kanaan. Uma prova emocionante nesse seu final e eu queria que você destacasse a participação do Vitor Meira, que conseguiu, né, pegar carona naquele vácuo, chegar ainda na 4ª colocação, e o Elinho também, que conseguiu chegar na 5ª colocação, que coloca o Brasil com 3 pilotos entre os 5 primeiros. É verdade, se você pensar a recuperação da equipe Penske, um resultado fantástico, e na equipe Rahal Letterman, o Vitor Meira mostrou que ele hoje é o piloto número 1. Emoção até a última volta, essa é a essência da Fórmula Indy. É por isso que a gente convida você para ficar ligado, não só nessa prova que a gente está encerrando agora, a abertura da temporada 2005 da Fórmula Indy, mas ligado em todas as provas. Afinal de contas, serão 17 provas, essa foi a primeira, ainda tem mais 16 oportunidades para você conferir a categoria mais emocionante do automobilismo mundial. A gente vai ficando por aqui, obrigado, Vili, obrigado pela sua companhia. Fórmula Indy 2005, a fórmula da emoção.